Oi, gente, tudo bem? Me chamo Pedro, tenho 20 anos, sou estudante de publicidade e propaganda e eu adoro a parte de criação relacionada à minha área. Então, eu tenho tido muitos projetos, né, que vocês podem ver nesse canal no YouTube, que geralmente eu falo sobre viagem, mas hoje especificamente eu decidi criar um projeto novo. Muitas vezes eu já vi pessoas fazendo aqueles vídeos, sabe, onde eles pegam coisas que aconteceram há 5, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e comparam com coisas que têm acontecido atualmente. Ou elas vão contando uma história ao longo dos anos, cheia de imagens, fotos, vídeos, né? Infelizmente, eu perdi muito da mídia que eu tinha. Eu sempre adorei tirar foto, sempre adorei, sabe, editar vídeo, fazer essas coisas. Então, antigamente eu tirava muita foto. Só que ao longo dos anos eu fui perdendo as mídias, as fotos que eu tinha, né? Então, infelizmente não tenho tanta coisa, mas eu ainda tenho muito mais foto e vídeo que muitos colegas meus, né? Então eu decidi fazer esse vídeo, né? Que eu vou basicamente, no começo do vídeo eu vou apresentar um pouco, vou comentar algumas coisas da escola, vou mostrar uns vídeos, umas fotos, né? Depois eu vou tentar meio que contar uma história ao longo dos anos, o que foi se passando, o que foi acontecendo, vou tentar trazer a participação de alguns colegas, alguns amigos que decidiram participar desse vídeo. Antes de começar a contar a história para vocês, eu quero lembrar um pouco como era a escola. Era impressionante que na escola, ao longo dos anos, sempre existia modinha de alguma coisa, né? Cada ano parece que tinha algum brinquedo que entrava modinha. E Bakugan ficou muito na moda. E aí você via quem tinha grana. Tinha os Bakugan mais foda. Tinha ano que era Beyblade, né? Os riquinhos, né? Tinha os mais foda. Geralmente, tipo, porra, eu sempre tinha um ou dois, tá ligado? De cada coisa. Tinha uns colegas que tinham uns 20, 30 do negócio. E aí cada ano tinha uma coisa que ficava na moda, sabe? A gente queria ficar jogando aquilo. Teve uma época que o Nintendo DS ficou na moda. E aí todo mundo na escola tinha que ter um Nintendo DS. Se você não tivesse Nintendo DS, você era excluído. Porque você não conseguia jogar com as pessoas, não conseguia brincar com a galera, você não conseguia jogar, não conseguia fazer nada. Era uma porra. Isso entre os garotos, né? Teve um ano também, no quinto ano, que tava na moda era Tech Deck. Eu lembro de cada ano. Quarto ano que ficou na moda foi o Bakugan. Quinto, se eu não me engano, foi Beyblade. Sexto era Tech Deck, aqueles skatezinhos. E aí sempre a gente tinha que chegar na escola com aqueles negócios que fazia sucesso, né? Pra poder mostrar pros coleguinhas, olha, eu tenho meu Tech Deck é mais foda que o teu Tech Deck é uma bosta, o meu é pica, né? Ou ficar, tipo, querendo se pagar de fodão e mostrando quem tinha mais habilidade com aquele negócio, né? Sempre tinha uns colegas que eram mais habilidosos, né? Por exemplo, o Gabriel Balester, esse meu colega aí, ele era muito habilidoso com Tech Deck, né? E aí, tipo, uma vez eu promovi uma competição de Tech Deck na escola e ele ganhou, né? E eu dei a medalha pra ele. Depois eu pedi a medalha de volta, porque eu queria usar outra coisa. Acabou que ele não devolveu, mas eu fui babaca de pedir a medalha de volta. Beyblade geralmente eu era ok, Bakugan, eu tinha os Bakugan falsificado que os bichos eram fortes pra caralho. Uma vez eu mudei o número do bicho, tá ligado? Tipo, se no Bakugan você tinha um negócio que falava o poderzinho dele. Tem uma vez que eu peguei uma caneta, mudei e botei a força do bicho autona, tá ligado? E aí eu ficava ganhando as lutinhas, tinha, sabe, tinha as cartas. Era muito divertido, cara. E eu tinha um amigo burguês, o João Pedro, que ele tinha, tipo, os Bakugan mais foda, tá ligado? Ele e mais um outro moleque, que eu não sei se posso falar o nome. Que ele tinha, o João Pedro, no caso, ele tinha os Bakugan mais pica, tá ligado? Porque, tipo, o João era burguesinho, eu tinha 5 Bakugan, o moleque tinha 20, tá ligado? E, tipo, ele tinha os mais fodas, os mais caros. Tinha 3 moleques que tinha, né? O João era um deles. Ficava tendo rixa de tech deck. Com o Gabriel eu queria ter o tech deck melhor que o dele. Eu queria ser melhor que ele. Com o João Pedro, eu queria ficar com os Bakugan dele pra mim. Sabe, né? Cada ano era uma coisa. Com o Blade já era mais tranquilo. Uma coisa muito legal que acontecia na escola eram os eventos. Uma coisa muito legal que tinha também na minha escola era a noite do inglês. Acho que desde o terceiro ano, se não me engano, até eu sair da escola, todo ano a gente fazia um projeto que chamava. Bom, não lembro como chamava de Noite do Inglês. Acho que todo ano tinha um nome diferente. Basicamente, minha escola tinha um programa de inglês muito forte, tinha uma coordenação de inglês muito forte. Então, assim, tinha um bom programa de inglês. E esse programa de inglês, na minha escola, todo ano eles promoviam meio que uma peça teatral. No caso, não era uma, né? Eram várias peças teatrais. Basicamente, resumindo o que eles faziam, eles alugavam um teatro em algum lugar da cidade, onde eles faziam os alunos apresentarem peças em inglês. Todo ano tinha isso.
Então, por exemplo, teve um ano que a gente apresentou Michael Jordan, a gente fez uma peça sobre Michael Jordan, o grande chefão. O que eles faziam, na verdade? Todo ano a gente trabalhava com um livro didático na escola. Então, assim, cada turma tinha um livro didático diferente. Por exemplo, um ano a gente pegou um livro didático que a gente falou sobre o Michael Jordan, né, sobre o Chicago Bulls. Teve outro ano que a gente pegou um livro didático que a gente falou sobre o The Godfather, o grande chefão. E aí todo ano a escola fechava um teatro onde os pais assistiam a peça e a gente fazia peças teatrais. Todo ano era uma coisa diferente e toda a turma tinha sua própria peça. Então, assim, às vezes eram tipo umas 4 horas de espetáculo, onde cada turma fazia uma apresentação de 5, 10 minutos, menos, às vezes 3 minutos, né? Dependia de cada turma, né? Teve uma turma que já fez a apresentação de Tapateado, que era do Rei Leão. Nossa turma já fez Michael Jordan, já fez o Grande Chefão, dentre outras coisas que eu não me lembro porque eu era muito pequeno, né? E assim, cada ano era uma apresentação diferente. E isso era divertido, então assim, também era um ótimo momento pra gente poder treinar o nosso inglês e apresentar tudo que a gente aprendeu pros nossos pais. E era engraçado que eu acho que os momentos mais divertidos não era nem a apresentação em si, mas sim a prática, né? Porque a gente perdia a aula, ganhava ponto e a gente se divertia, zoava, brincava durante as práticas, né? Teve até uma vez que um pássaro cagou na minha cabeça durante 2 anos seguidos na prática para a peça de inglês. Pássaros haviam cagado na minha cabeça e eu fui zoado, como sempre. Cara, foi foda. Uma vez eu estava nessa peça praticando pra esse negócio, veio a porra de um pássaro, cara, o bicho cagou na minha cabeça. Cagou, literalmente, com uma bosta de pássaro na minha cabeça aqui. Eu tive que ir correndo no banheiro, lavar esse negócio. Isso aconteceu por 2 anos, nas peças de inglês. Eu não sei como, eu era muito azarado. Gente, isso daí é a foto da nossa turma durante o dia, da última vez que eu participei da noite do inglês. Foi legal que um amigo nosso trouxe um Airsoft, a gente ficou brincando com isso até a hora de ter que entrar no teatro. Saturday of August, 1945, Miss Constanza Corleone, daughter of Don Vito Corleone, married Carlo Rizzi. Her father had invited hundreds of people to the wedding on his huge house on Long Island, just outside New York. As the guests arrived, Don Corleone welcomed them all, rich and poor, with an equal show of love. Many of the guests had a reason to be grateful for their good luck in life, and they all called him Godfather to his face. Standing next to him as he welcomed was two of his sons, Santino, Orsoni, and Fred. The youngest son, Michael, was sitting at the table in the corner with his girlfriend, Sabine. Who's the large ugly man talking to himself? That's Luca Brazzi, behalf of my father's. Don Corleone, I am honored that you have invited me for the wedding of your daughter. Don Corleone, I am honored that you have invited me for the wedding of your daughter. Sonny, go and have Camille. Don Corleone.
festa junina era muito especial. Cara, era impressionante. Todo ano tinha festa junina na escola. Geralmente a festa junina na escola era um evento que era organizado pela escola. Então a festa junina na escola era assim, você tinha a quadra, que geralmente era o salão principal. Você tinha, na minha escola, por exemplo, tinha 2 quadras, né? Tinha uma quadra e tinha um campo de futebol. Geralmente a escola, o que eles faziam? Na festa junina, eles transformavam aquilo num evento que acontecia na escola. Então, qualquer pessoa poderia ir, contanto que pagasse a entrada, né? Para quem é aluno não precisava pagar a entrada. Por exemplo, nas festas juninas, todo ano, tinha apresentação. Então, geralmente tinha alguma dança que a gente fazia com a galera. E além das danças, tinha também as barraquinhas. Então, por exemplo, havia várias barraquinhas em que cada barraquinha vendia alguma coisa. Então, por exemplo, você tinha barraquinha de salgado, você tinha barraquinha com jogos, por exemplo, aquele joguinho do peixe. Você tinha churrasco, então tinha várias barraquinhas que vendiam comida, né? Então tinha várias apresentações também que ocorriam na escola, que geralmente tinha nos alunos, mas às vezes geralmente tinha 2 apresentações. Tinha a quadra, que geralmente é onde ficava a apresentação dos alunos, e em volta tinha várias cadeiras onde os pais viam, como você pode ver nessa foto. As apresentações que nós alunos fazíamos, que geralmente era uma dança, né? Foram vários tipos de dança ao longo dos anos, como vocês podem ver nesse vídeo. E aí, Tatiana, podemos? Aqui no Fundamental 2 é assim, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Eles não estão nervosos, tá tranquilo. Tudo certo. Pra ela que ela era assim, ó. Eu avisei que eles iam ficar. Eles ensaiaram assim, ó. Podemos? É isso aí? Então vamos lá, calma aí, ó. Olha lá, a orientação da professora. Hoje nós temos a colaboração, né? Durante esse período, a professora e coreógrafa Tatiana está nos ajudando com a coreografia das músicas, né? Que vão ser aqui dançadas pelos nossos alunos. Foi? Agora solta o som, DJ! 1801! Você correndo atrás de mim, eu quero ver. Você correndo atrás de mim, quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo. Cadê as palmas? Já! Cadê as palmas? Senão eles não dançam, hein? Quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Te procurei lá, você botando na minha cara de volta. Me dá mais uma oportunidade, mais uma chance. Você me tenta me esquecer. A gente vai escolher depois quem tá mais animado na festa da Almeida. Você sabe, eu não vivo sem você. Sabe que se não fosse uma amizade, eu morro de medo de me perder. Você sabe que eu te amo, eu não vivo sem você. Sabe que se não fosse uma amizade, eu morro de medo de me perder. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. 1801, correndo atrás de mim. Você bateu na minha cara de volta. Quando ele quis me dar atenção, mais uma chance. Você pediu te esquecer. Agora que eu não tô mais entendendo, você quem tem me pedindo pra eu voltar pra você. Na escola haviam muitas viagens. Legal, porque a gente, quando era pequeno, a gente viajava com nossos colegas de sala, ia para algum lugar novo e às vezes tinha fantasia, tinha gincana, tinha muitas coisas legais que a gente fazia
nessa noite do pijama, sabe? E, cara, era muito da hora, era muito divertido. Uma vez na noite do pijama, que um professor nosso, professor de educação física, ele se fantasiou de fantasma. Isso foi no 4º ano. A gente estava, se não me engano, no Hotel Fazenda, um tipo de hotel lá. E esse professor, ele se fantasiou com uma roupa branca, né? E fingiu ser o fantasma. Nesse dia, a gente também estava tendo fantasias em geral. Eu não estava fantasiado, mas um amigo meu estava fantasiado. Esse meu amigo me emprestou uma espada de plástico. E o que o animalzinho aqui fez? Eu fui atrás do professor com uma espada de plástico e comecei a bater no professor com a espada de plástico. E o professor falando, Pedro, foge, foge. E eu gritando alguma coisa idiota e batendo com o professor na espada de plástico. Nesse dia eu estraguei a brincadeira. E aí no ano seguinte, eles avisaram que era só uma brincadeira e que não era pra correr atrás dos professores. Tudo por causa da merda que eu tinha feito no ano anterior. Aquele dia eu tinha estragado totalmente a festa junina. Mas era muito da hora, porque, tipo assim, cada ano tinha muitas coisas que aconteciam legais, divertidas na escola. Por exemplo, como eu falei, tinha festa junina, tinha gincanas, tinha as feiras literárias, tinham passeios que a gente fazia para visitar lugares. Tinha muitas coisas legais que a escola ia promovendo, onde a gente conseguia interagir com nossos colegas de sala, trabalhos, né? E coisas divertidas que a gente conseguia fazer muito para se divertir, para conhecer, né, coisas novas. E conforme a gente foi crescendo, foi tendo cada vez menos isso. Foi se tornando uma coisa cada vez menos comum, sabe? Era realmente impressionante como quando eu entrei no colégio, a quantidade de atividades divertidas e coisas diferentes que eu fazia, para quando eu saí no ensino médio, onde era basicamente só estudar e tomar no cu. Os trabalhos na escola eram sempre zoados. Era muito divertido quando a gente na escola tinha que fazer trabalhos em equipe. A gente basicamente se juntava com os amigos da sala para poder fazer uns trabalhos. E aí ser essas merda que vocês vão ver agora. Estamos aqui para falar do Anuncie Aqui Seus Comerciais. Nós temos um canal só de comercial que passa 24 horas de comercial. Você pode anunciar aqui o que você quiser por apenas 3 parcelas de 500 mil. Os nossos clientes adoram isso porque todos eles estão muito felizes por terem feito o que fizeram. Temos um cliente aqui, que é um motoqueiro. Ele anunciou as coisas aqui. Esse nosso cliente aqui, o Vitor Hugo, ele anunciou a loja de... ele anunciou a loja de motos deles e ele conseguiu ganhar muito mais dinheiro. Fale a sua história, Vitor Hugo. Com esse comercial eu consegui vender muitas motos. Harley, BMW e muitas. Ducati e muitas motos. Então, botei nesse comercial. É melhor do que a Dilma. Você não conseguiu triplicar o seu valor? Consegui. Quanto você conseguiu arrecadar? 4 milhões de dólares. E você gastou quanto? 1,5 milhão, não foi? 1 milhão de 500 mil dólares? 1 milhão e meio. Esse comercial, nós temos uma audiência de 5 milhões de pessoas Mais todo do dia. que a Globo. Nós temos mais audiência que a Globo. Por isso mesmo eu falo, vamos nesse comercial. Vocês podem ver, nossos clientes estão muito satisfeitos. Vejam mais um exemplo dos nossos clientes. Temos mais um cliente aqui muito satisfeito. Ele tem um negócio de carros. Uma oficina de performance de carros. Com o comercial, consegui ganhar triplicou o valor da minha empresa, as ações da minha empresa e também o número de clientes. Consegui vender muitos kits para Porsches, Ferraris e BMWs. E eu agradeço a esse cara aqui que conseguiu me dar um comercial muito bom e uma audiência muito grande na hora do meu comercial e muitos clientes. Muito obrigado. Por isso que eu falo, anunciem aqui por apenas 3 parcelas de 500 mil. Anunciem aqui, vocês vão ganhar muito dinheiro. É a coisa que vocês mais valem para fazer. Por isso que vocês devem ver o nosso serviço. Como vocês podem ver, o nosso serviço ajuda milhões de pessoas. Vocês já viram alguns casos. Vejamos mais um caso de um médico que virou cirurgião plástico para tentar melhorar a própria cara. Ele não conseguiu, mas o sonho dele é melhorar a cara de todas as pessoas. Vejamos como é o serviço dele. Ele faz isso para ajudar a vida de milhões, assim, consertando a cara deles. Vai, menos a própria. Eu era um médico novato, um cirurgião novato. Até que eu entrei nesse programa de comerciais. E aí eu consegui ganhar milhões em menos de uma semana. Então, vocês viram
como o nosso comercial é importante. Por isso que eu acho que vocês devem assinar. Isso pode, nós também ajudamos micro e macro empresas a se tornarem grandes empresas. Por isso que vocês devem assinar nosso comercial, para poder vocês se beneficiarem e crescerem nas empresas. Nosso canal é 24 horas comercial. Por isso que vocês podem escolher o horário que você quiser. Só que cada horário é mais caro, valeu? De tarde é mais barato. Mas os caras também têm 37, né? Com 3, pô, os dois já jogaram aqui comigo, eu já fiz o peixe, cara, aqui. Acabou de gravar. Vai. Tá frio, né? Tá um pouco também? Como nesse desafio? Vai. Passa. Que? Toma. Cara. Eu, hein? Você pode me dar um dinheiro? Eu sou pastor, pra mim dele. Se for melhor, às vezes eu tinha visto. Vai. Aqui só para lá. Eu não fui pagar minhas coisas de serviço. Aí, descuidando dos homossexuais. O que é isso de homossexual, moleque? Olha isso, seu pastor ladrão! Seu pastor ladrão! Estamos na festa aqui, caraca, velho! Estamos na festa aqui, mendigo! Acabou. É meu convidado aí. Mas fecha por aqui. Fecha preto. Posso ser preto, mas sou o mais rico também, amigo. Pai, o que vocês estão fazendo aqui? Eles querem saber o mistério da Casa Verde, pai. Mas qual é o mistério da Casa Verde? Você. Eu? Aham. Mas eu tava incomodando alguém? Não, pai, não é isso. É que você ficou todo esse tempo trancado na Casa Verde, isolado, sem saber o que fazer, que todo mundo não sabia mais quem era você. Mas eu estava pensando, eu queria ficar um pouco sozinho. Mas vem cá, meu filho. Posso fazer umas perguntas? Não. Deixa o moço. Deixa eu fazer umas perguntas. Qual é o nome do senhor? Ildefonso. Ildefonso. Senhor Ildefonso pode fazer algumas perguntas. Tá, obrigado. E sua roupa é de que século? Século XIX, senhor. Eram roupas do meu bisavô, Simão Bacamarte, o alienista da Casa Verde. Um famoso médico, estudou na Espanha, em Portugal, também aqui no Brasil. Foi muito bom. E eu quis ser só igual a ele, ficar dançando naquela casa. Você ainda vai morar na Casa Verde? De início, eu acho que não. Eu não sei, eu quero começar uma vida nova. Eu quero ficar um pouco mais com a minha família, com a minha filha. Agora vamos contar a história do terceiro ano até este presente momento. Nasci em Nova Iguaçu, morei lá até os meus 8 anos de idade. Depois dos meus 8 anos de idade, minha mãe decidiu se mudar de Nova Iguaçu. E a gente estava pensando em ir para o Recreio dos Bandeirantes, naquela época, né? Já tem mais de 10 anos isso. Ela decidiu ir para o Recreio dos Bandeirantes. E no Recreio dos Bandeirantes a gente foi procurar escola. Uma escola que eu acabei gostando muito foi o Instituto Marcos Freitas. E acabou que eu fiquei, né? Eu fui para o Instituto Marcos Freitas, entrei no Instituto Marcos Freitas.
Naquela época eu era uma criança meio problemática, eu era muito antipático, eu era meio chato. Então foi engraçado que no meu primeiro dia de aula já tive problema. Eu lembro que, tipo, isso foi na metade do ano, porque eu não entrei no começo, né? A gente se mudou de cidade na metade do ano, né? Então, assim, eu era muito estressado, tinha muitos problemas naquela época. Então, tipo, eu acabava destratando um pouco as pessoas, né? Então eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eu entrei na sala e eu não conhecia ninguém. Conhecia uma pessoa, que era um garoto, que morava no mesmo condomínio que eu. No caso, eu fui morar no mesmo condomínio que ele já morava lá. E, tipo, eu tava chorando já, tipo, sabe, fazendo um maior escândalo, cara. Eu era muito problemático. E nesse mesmo dia, a diretora tava lá, boladaça comigo, puta, tá ligado? Porque eu tava, né, causando. E aí, ela já chegou, pro primeiro dia de aula, a professora já chegou falando, se não quiser estudar aqui, não tem problema, eu cancelo sua matrícula, te tiro da escola, mas tenta se dar bem, tenta se enturmar, que não sei o quê, né? Mas isso ela fosse pra mim depois, porque, tipo assim, a diretora tava lá no dia, né? E o que acontece? Na hora que eu entrei, acho que ela foi me apresentar a turma, né? Como aluno novo, aluno que veio de outra cidade. Só que, cara, olha que louco. Tinha um moleque que depois virou meu amigo, a gente ficou bem amigo mais pra frente, que ele ficou me encarando, cara. Tipo, tem uma galera me olhando, porque eu tava fazendo escândalo, né? Obviamente, as pessoas vão te olhar quando você é exagerado. E tinha um moleque que tava me encarando. E esse moleque, eu chamei ele de garoto, olha isso. Cara, é tão idiota quando a gente pensa assim depois. Moto, filho da puta. 10 anos depois a gente acha isso tão idiota. Ele tava me encarando. Aí eu olhei pro menino, né? E falei, o garoto, olha só, para de me encarar. O que você tá olhando? Na frente da diretora. Aí a diretora me levou pra coordenação. Me falou tudo aquilo que eu acabei de falar, né? Que se quisesse me tirava da escola, cancelava minha matrícula. Falou que tinha um filho dela na sala, né? Depois eu acabei virando um pouco amigo do filho dela, né? Falou que tinha esse filho dela na sala. E ela falou, olha só, você não chama o Luiz Miguel, acho que era o nome do moleque. Luiz Miguel. Faíta. Vou apagar essa parte. Ela falou assim, você não chama ele assim. Você não pode chamar ele de garoto, você tem que chamar ele de menino. Isso é falta de respeito. Cara, você é criança, você acata o que te falam, né? Você acha que, tipo, os adultos têm total e absoluta razão. Olhando agora, vai ser completa bobagem. Porque você pensa que, cara, literalmente, cara, eu fui chamado pra sala da diretora porque eu chamei um menino de garoto. Isso é bobeira. Mas quando você é criança, né, tipo, a gente acata. Mas não foi só por isso também. Eu acho que ela me chamou também porque eu tava já arranjando problema, né? Eu tava reclamando, chorando, quase gritando. E isso foi meu primeiro dia. Então, durante meus anos no Marcos Freitas, eu era bem estranho, meio problemático. Mas eu tive momentos muito legais na escola e conheci pessoas muito da hora, né? Tem alguns amigos que desde aquela época, desde o Marcos Freitas, eu mantenho contato até hoje. Mesmo morando longe, né? Hoje em dia eu moro em São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro, tudo se passou no Recreio. Mas, mesmo assim, eu ainda mantenho contato com uma galera e eu tenho bastante respeito pela escola e por algumas pessoas de lá. Passei alguns momentos difíceis também, porque sofri um pouco de bullying, tinha os moleques que enchiam a porra do meu saco. Mas eu também pedia, né? Eu também não era muito legal, então era uma coisa mútua. Mas nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as coisas que foram se passando ao longo dos anos e como foi cada ano. Como foi pra mim vivenciar cada ano e também como foi pra algumas outras pessoas que estudaram comigo. Então, aí, né, após eu ter entrado na escola, o tempo foi se passando. Naquele primeiro dia eu tinha sentado com esse menino que eu conheci, né, que eu já morava no mesmo condomínio que ele. Tinha sentado com ele, a gente era amigo naquela época. E, cara, tipo, no começo foi muito estranho, porque eu tinha saído de outra cidade. Não conhecia ninguém ali. Eu era bem tímido e antipático, diria isso. E aí, cara, tipo, sabe, imagina você chegar numa escola que você não conhece ninguém, você acaba também sendo meio grosso, as pessoas acabam também indo muito com a cara, porque você meio que foi babaca com as pessoas, né? Então, quando eu era mais novo, tinha muito esse problema. Eu acabava sendo babaca, grosso, ignorante. E as pessoas, obviamente, não iam com a minha cara, porque eu não era legal. E aí isso me afastou um pouquinho. Mas no começo eu até chegava a ter amigos, assim. No começo lá do terceiro ano, eu até, tipo, consegui ainda fazer amizade um pouco com uma galerinha ali.
Mas assim, era bem tipo um outro gato pingado, assim. Mas quando você é pequeno, ainda você não é chamado para as festas de aniversário. Então assim, eu cheguei na festa de aniversário de algumas pessoas da sala, né? Eu ainda participava das coisas. E o que eu mais gostava do Marcos Freitas é que tinha, cara, no Fundamental 1 tinha muito, né? No Fundamental 2 em diante tinha cada vez menos, o que é chato, né? O que torna até o processo de crescimento uma merda. Porque no começo na escola, tinha muitas atividades. Tinha muitos passeios para muitos lugares legais. Tinha atividades que a gente fazia. Então, por exemplo, todo ano na minha escola tinha duas coisas. Um ano tinha feira literária, o outro ano tinha gincana. Então tinha anos que a gente ia fazer uma feira literária, tinha anos que a gente ia fazer gincana, então... Gente, agora eu deixo vocês com uma gravação da feira literária. Isso depende do lugar. Isso não importa desde que... Não importa o caminho do mar? Verdade. Se você quer saber, ele foi pra ele. Ele quem? Não, coelho. Ele vai... O coelho branco. Por ali. Ai, você não disse que... Quer fazer isso? Não, aqui. Se procurasse o cabelo maluco. E a coelho? Hã? Estou procurando o coelho. É isso. Ai, você é mesmo muito confuso. Vem, você está parando aquela lebre? A lebre? Na cala de coelho. Ela sabe onde está o coelho? Espera, ela tem uma coisa. Ela é maluca? Não quero ver gente maluca. Não pode ficar. Nunca tem outra. Não percebeu que chama ela pra ficar? Verdade. Situação assim, ela não quis. Vou ficar andando em vista. Então, a gente ia participar de vários esportes, fazer muita coisa diferente, eu diria. E assim, era legal, que geralmente quando tinha feira literária, a gente tinha que fazer várias barraquinhas para falar sobre diferentes temas, né? Uma vez a gente falou sobre bullying, a gente falou sobre, tipo, uma vez eles pegaram a turma, dividiram em vários grupos diferentes para poder fazer sobre diferentes temas. Teve um ano específico que eu gravei, a gente atuou, né? Teve um ano que foi atuação. Então teve um ano específico que eu e mais uma galera, no meu grupo tinha sido dividido, tinha sido eu, mais umas duas garotas e um colega meu. E a gente teve que atuar também, né? Então a gente falava sobre o Alice no País das Maravilhas. E a gente teve que atuar. Foi muito engraçado, né? Eu gravei sobre essa peça, da nossa atuação da Alice nos Países das Maravilhas. Nossa sala tinha ficado dividida em várias... Nessa sala, os grupos que foram separados esse ano foram divididos em várias barraquinhas, e aí cada pessoa atuou. Teve também a atuação de Romeu e Julieta. Em outros anos foram barracas diferentes temáticas, como eu falei. Teve um ano na feira literária que a minha barraca falou sobre bullying. Teve um colega meu, grupo dele, ele era judeu, né? Esse colega, e ele tinha decidido falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que ele queria conscientizar as pessoas sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí ele tinha feito uma barraca falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Isso foram nas feiras literárias. Já na gincana, a gincana já era completamente diferente. Na gincana, a gente geralmente separava em times, né? Cada time com uma cor diferente, dependendo do ano. Assim, que como eu falei, né? Eu entrei no terceiro ano. Aí era sempre alternava. Então, no terceiro ano teve, não sei, acho que foi, terceiro ano foi feira literária. Quarto ano foi gincana. Quinto ano, feira literária. Sexto ano, gincana. E assim sucessivamente. Tipo assim, a gente ia tendo progressões, né? Cada ano ia tendo uma alternância. Eles tomavam turnos. Foi assim até, se não me engano, o nono ano. Ou o oitavo ano. Acho que não me lembro. Acho que a última feira literária deve ter sido no sexto, sétimo, oitavo ano. Alguma coisa assim. No nono eu já não me lembro de ter tido feira literária. Mas pelo menos até uma parte do Fundamental 2 a gente tinha feira literária e gincana. E era muito divertido. Até o sexto ano a gente também tinha uma coisa chamada Noite do Pijama. Na Noite do Pijama a gente viajava e passava tipo um final de semana lá. Então, por exemplo, no quarto ano, eu lembro que a Noite do Pijama... No quarto ano, por exemplo, a proprietária da escola, a dona da escola, né, que também era diretora, a família dela tinha um sítio, né? E teve um ano que a gente foi para esse sítio.
E foi muito divertido. A gente, tipo, dormiu naquele sítio, sabe? Fez várias atividades, várias coisas nos sítios. Teve um outro ano que a gente foi pro Hotel Fazenda em São Paulo. A gente foi pro interior de São Paulo. Teve 2 anos, na verdade, que foram nesse Hotel Fazenda. Eu participei dos 2 anos. E aí tinha muita coisa foda pra caralho pra ver, vocês não têm noção. Nesse Hotel Fazenda a gente tinha, tipo assim, sabe? Tinha, tipo, tirolesa. Tinha cavernas, que a gente entrava nas cavernas. Aí, tipo, tinha uma época de uma caverna que tinha uma bola gigante. Essa bola gigante saiu rolando. Então, gente, como foi o quarto ano no Marcos Freitas? O quarto ano já foi um pouco melhor. Como eu havia dito, eu tinha entrado no terceiro ano, tinha entrado no meio do ano. Tinha sido meio estranho, porque, sabe, eu saí de outra cidade, não conhecia ninguém. Né? No terceiro ano eu não sabia muito que as coisas que eu iria fazer, sabe? Tipo, tudo era muito novo, muita gente nova. Eu não fazia ideia como me comportar em relação às pessoas, né? Eu tinha meus problemas. Eu tive uma infância meio estranha, né? Aconteceu várias coisas comigo durante a minha criação, que me tornou uma criança bem problemática. E naquela época eu ainda até que fui bem recebido, digamos, né? O quarto ano era um ano que a gente era muito novo, então sempre aconteciam muitas atividades muito legais na escola, né? Por exemplo, a feira de ciências. E naquela época era legal, que era uma época que a escola não era super difícil, então não tinha aquela pressão de tipo, nossa, você não vai passar se você não estudar muito. E era uma época que não tinha vestibular, não tinha, sabe, não tinha na cabeça a preocupação de o que eu irei me tornar, o que eu vou fazer pelo resto da minha vida. Porque quando você começa a entrar perto do ensino médio, você entra no ensino médio, tem uma pressão muito grande, tanto social quanto interna, de você ter que ir bem no Enem, você ter que ir bem nos vestibulares, você ter que escolher uma faculdade, eu sei que não é assim, mas muita gente passa a ideia de que se a gente não decidir o que a gente vai fazer aquela hora, nossa vida vai ser um fracasso, né? A gente tem a sensação de que nós somos obrigados a escolher uma coisa que nós vamos fazer pelo resto da nossa vida. E isso enquanto somos adolescentes, ou seja, a gente não conhece nada direito da vida ainda, né? Não tem muita noção das coisas. A gente só começa a aprender da vida quando sai da escola, né? Quando começa a trabalhar, sabe, a ser responsáveis por nós mesmos. Na minha opinião, isso é quando a gente começa realmente a entender um pouco melhor as coisas. Quando a gente é muito novo, é adolescente, não trabalha, não é responsável por si próprio, sabe? Eu acho que a gente não tem muita ideia ainda das coisas, a gente também não sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como é que as coisas funcionam. Então, para você chegar para uma pessoa muito nova, que não tem muita noção, nem conhecimento das coisas e falar, cara, escolhe a porra que tu vai fazer pelo resto da tua vida, sendo que a cada X tempo a gente muda, né? Eu acredito que nós, como seres humanos, estamos em constante mudança. Estamos sempre mudando, né? Eu não sou o mesmo ser humano que eu era 5 anos atrás. Eu amadureci, minhas ideias mudaram, meus gostos mudaram, né? Eu acho que na essência eu continuo sendo a mesma pessoa, mas no geral eu mudei muito, né? E se Deus quiser para melhor, eu acho que foi para melhor, né? Agora, tipo assim, e não acho que seja só comigo, eu acho que todo mundo muda com o tempo, né? Uns mais, outros menos, né? Tem pessoas que são mais mutáveis, outros que são menos mutáveis, mas todos nós temos mudanças graduais que vão ocorrendo ao longo da nossa vida, principalmente nos 20 primeiros anos. Eu imagino que as mudanças são mais radicais, porque hoje passamos por fases mais transformadoras, né? A adolescência, a infância, né? Coisas mais intensas acontecem na nossa juventude, na nossa criação, no nosso desenvolvimento. Então, quando você chega para uma pessoa muito nova, que não tem ideia de nada, e fala, cara, escolhe o que tu vai fazer daqui a 20 anos, sendo que daqui a 20 anos você vai ser outro ser humano, é meio foda, né? É meio bosta isso. E assim, eu a vida inteira tinha ideia de que eu queria ser biólogo. Eu sempre pensava, vou fazer biologia, vou fazer biologia, vou fazer biologia, tenho que ser biólogo, tenho que fazer biologia. Mas eu me toquei que, cara, biologia é legal, é da hora, mas não é isso que eu quero pra mim. Tem uma coisa que eu sempre gostei muito, que foi, cara, criação. Desde cedo, eu sempre gostei de gravar, editar, criar coisas, né? E eu também sempre achei marketing uma coisa mais interessante. E então, assim, o que eu acabei decidindo, né? Acabei vendo que, cara, pra mim funcionava melhor o curso que eu tô cursando agora, publicidade e propaganda. Porque tem mais coisas que eu gosto. A vida inteira eu gostei de biologia, só que conforme eu fui amadurecendo, crescendo, eu fui vendo que, cara, biologia é da hora,
Mas hoje em dia eu vejo biologia como uma matéria da escola. Antigamente eu via biologia como uma coisa mágica. Me despertava paixão, interesse. Eu não tenho mais essa paixão nesse interesse por biologia. Então, se eu fosse fazer biologia porque eu tinha decidido fazer biologia alguns anos atrás, né? Até pouco antes de eu sair da escola, eu queria biologia, né? Quando eu estava no Canadá, eu ia fazer biologia. Se eu tivesse grana, eu ia fazer biologia lá fora, né? O que eu acho que talvez até tenha sido melhor eu não ter feito, porque eu acabaria gastando muita grana para estudar fora. E eu vejo que eu não gosto tanto de biologia assim, né? Eu estava fazendo mais porque eu tinha muita paixão por isso quando eu era mais novo, porque eu sempre gostei muito de bicho, planta. Só que conforme eu fui amadurecendo, as minhas prioridades e gostos foram mudando. Então no 4º ano, eu não tinha essa loucura de eu tenho que fazer alguma coisa, não tinha isso. Cara, eu chegava na escola e, cara, eu ia brincar com o meu Bakugan. Eu chegava na escola, cara, eu tinha comprado meu brinquedinho na loja lá de brinquedos, na ReHap, seja a porra que for. E, cara, ficava, caralho, comprei um Bakugan foda. Eu vou chegar na escola, vai ter o Brian, vai ter, né, sei lá, os meus amigos lá da época. Eu vou falar, mano, eu vou mostrar pra eles como eu comprei o Bakugan mais foda que o deles. Quando eu tava no 4º ano, a minha preocupação, cara, era mostrar meu Bakugan pros moleques. Tipo, olha, o meu é mais foda que você. Só que aí vem sempre os burgueses, né, João Pedro, e que tinham um Bakugan sempre mais foda, porque eles tinham mais grana pra comprar Bakugan, né? E é engraçado que quando, 4º, 5º ano, era sempre tinha uma modinha diferente, né? Quinto já era tech deck, que já era skatezinho, né? Impressionante como é que quando você é criança, meio que comigo era assim, né? A gente via sempre modinhas, né? Ó, começava com uma coisa, então sei lá, um ano a gente tinha muito Bakugan, outro ano era Tech Deck, outro ano era Blade Blade. Ou às vezes no mesmo ano ia mudando, né? Você tinha época de uma coisa, você tinha época de outra, e aí você tinha sempre que estar comprando brinquedo que tivesse naquela modinha que estava todo mundo falando. Se você não comprasse, você era excluído, né? Ou às vezes a pessoa nem te excluía por mal, mas é que todo mundo ficava brincando com aquilo, todo mundo fazia coisas com aquilo. Se você não tivesse aquilo, você, por tabela, não conseguia brincar nem participar das atividades que estava todo mundo fazendo. O que era horrível, né? Porque meio que, cara, o bom pelo menos que assim, eu vivia numa escola que as pessoas tinham uma condição financeira legal, né? O Marcos Freitas é uma escola classe média alta para cima. Então, no geral, pelo menos a maioria das pessoas tinha condições de comprar. Mas assim, eu comparado com os amigos eu já tinha menos, né? Eu sempre fui classe média alta, mas assim, meus amigos já eram, né, um pouquinho mais burgueses, né? Então assim, eu já não tinha a mesma condição que eles tinham para comprar essas coisas, né? Tipo, eu tinha que conseguir o meu Bakugan, o meu Beyblade com cara, tipo, sabe, tinha que pedir mesmo, ganhava só nas datas, tipo aniversário, Natal, essas coisas. Ou tinha que encher muito o saco da minha mãe para ela pensar em me dar, e quando ela dava um. Meus amigos, mano, tinha a época de tech deck, vi um moleque com 20 tech decks diferentes de todas as cores possíveis, com todas as coisas mais fodas e caras e imagináveis possíveis, né? Veja uma coisa com Bakugan e com qualquer outro brinquedo. Então nessa época, a minha maior preocupação era, cara, eu quero mostrar esse brinquedo pros meus amigos e quero, sei lá, brincar com isso e ser foda. E sabe, eu sempre fui muito, eu demorei mais para amadurecer, eu acho que comigo foi engraçado. Porque eu era muito imaturo até talvez os meus 15 anos. E dos 15 até agora, os 20, eu acho que eu amadureci muito rápido. Hoje em dia eu me vejo como uma pessoa madura. Eu acho que eu sei me comportar bem em relação à minha vida. Sei lidar melhor comigo e com as pessoas, né? Sei me comunicar bem, né? Essa é a minha opinião. Pessoas podem discordar. Mas, sinceramente, acho que eu estou fazendo um bom trabalho, né? Mas quando eu, até os meus 15 anos, então eu acho que dos meus, vamos lá, de sempre até os 15, eu sempre fui mais imaturo. Então eu vi que durante a minha fase na escola, eu era muito imaturo, eu estava sempre um pouco para trás. Meus amigos iam crescendo, 4º, 5º, 6º, 7º ano, eles iam começar a pensar em se relacionar com outras pessoas, né? Ficar com outras pessoas, né? Não vou falar, ficar com menino, cada um faz o que quer. Mas assim, eu vi que eles começavam a se importar mais com ficar com outras pessoas, né? Já estavam se importando um pouco mais, né? Em fazer coisas mais sérias, né? Uns começam a beber, uns começam a usar droga, né? As pessoas começam a fazer mais as coisas. Enquanto eu, até os meus 14 anos, eu brincava de Lego, cara, né? Assim, não que eu não tenha me relacionado com uma outra garota, mas assim, tipo, a primeira vez que fui beijar alguém foi com 13 anos. Tinha amigo meu que, lá na época da escola, com,
9, 10 anos já tava passando rodo, né? Então assim, eu lembro até uma vez na escola, foi no 4º ano, que teve uma garota que queria ficar comigo, a garota foi muito insistente. Ela chegou assim pra mim e falou: Pedro, me namora, vamos namorar? Eu falei: não. Me namora, por que não? Vamos namorar, eu gosto de você. Não. Namora ela. Tava a mina e a amiga dela, né? Namora ela, eu não. Namora ela, eu não. Namora ela, eu não. Namora ela, eu não. A mina perguntou 7 vezes, juro pra você, eu contei. Aí, né, eu fui babaca, vacilei pra caralho, não foi legal o que eu fiz. Mas assim, eu só queria dar um basta, porque a pessoa tá me enchendo a porra do saco. Eu cheguei pra garota, né, ela tava querendo uma justificativa pra eu não namorar ela, né. Hoje em dia eu saberia falar isso de forma mais direito, né, eu poderia falar: não acho você... não ia dizer que eu não acho a pessoa atraente, né, eu ia falar: não gosto, não vou namorar que não tenho sentimento. Não tinha sentimento pela garota. Mas eu não falei isso, eu falei que não, porque a garota era feia. Tadinha, a garota quase chorou, se não chorou. Eu destruí o coração da garota, essa garota ficou um tempão a fim de mim, porque ela pegava a mesma condução que eu, e eu lembro já o pessoal da condução falando pra mim que ela gostava de mim. Eu lembro de colegas falando pra mim que a garota gostava de mim. Tipo, foi mais de 1, 2 meses pra garota se confessar, né? Só que assim, eu acho que foi muito rápido, né? Porque em vez da garota chegar pra mim e falar: olha, Pedro, eu te acho legal, que não sei o que, vamos conversar, vamos conhecer melhor, né? Eu falar que sabe, que queria me conhecer. Não, a garota falou que queria namorar comigo. E a bicha tava decidida. Eu nem achava a garota tão feia, na real. Tipo, hoje em dia talvez eu até pensaria, né? Ela não era feia assim. Mas você é criança, minhas prioridades eram outras. Aí eu falei: não, você é feia. Ah, eu me sinto mal, cara, eu arrasei a garota. E depois disso, obviamente, a garota não falou mais comigo direito, né? As colegas delas ficaram putas comigo. E, tipo, o mais engraçado foi meu amigo depois. Porque isso foi numa viagem. Que a gente foi... Não lembrei a viagem, mas eu lembro que a gente tinha ido pra algum lugar. Aí a gente tinha ido jogar paintball. A gente tinha ido assistir filme. E tinha ido visitar alguma coisa. E aí, nessa viagem, essa garota falou comigo. Depois veio um colega meu, né? E falar: ué, Pedro, por que você não namorou a garota? Eu falei: ah, mano, porque, sei lá, não tava afim, tá ligado? Eu falei alguma coisa assim. Aí ele chegou assim pra mim, mano, 4º ano isso. 4º ano. O moleque falou assim pra mim: ah não, pô, você tinha que namorar mesmo não querendo nada, não só pra dar uns pega na garota, pegar experiência, aprender, pra dar uns pega, sabe? Cara, isso foi... A gente tinha 10 anos. Hoje em dia, esse cara, ele pega muita gente, mas assim, muita gente. E tipo, é meio bizarro. Tipo, ou seja, desde aquela época o moleque já pensava nisso. Hoje em dia ele se tornou um monstro. Mano, eu queria saber de brincar, cara. Tá ligado? Eu queria brincar no meu Lego, tá ligado? Sei lá, eu não pensava em... Nossa, querer beijar, querer fazer as coisas, tá ligado? Tipo, eu fui começar a pensar isso mais tarde, lá pros 13, 14 anos. Aí foi aflorando os hormônios. Aí eu fui começando a ter vontade de fazer as coisas, né? E tipo assim... Agora, esse meu colega, não, desde cedo ele já tinha o gás, já tinha o pique, né? E eu vejo pela diferença, tipo, hoje em dia, é bem mais difícil pra mim, tipo, eu me relaciono com pessoas, né? Eu consigo sair com pessoas, mas assim, eu sou demorado, cara, tipo, pra conhecer uma garota, começar a conversar, né? Aí conversar, aí sair, aí fazer as coisas, pra mim demora um pouco, né? E eu vou numa só, vou com calma. Esse meu amigo, mano, ele vai numa festa, mano, ele sai com mais 5, 6, né? Fala com várias ao mesmo tempo. Então, assim, é diferente, né? Cada um tem o seu tempo diferente, né? Eu fui crescendo mais devagar. E é engraçado, porque eu vi que até os 15 anos, eu tinha um ritmo diferente das outras pessoas, né? Você vê, 4º ano, o moleque já tava pensando em muitas coisas mais avançadas, né? E eu fui com mais calma, mais devagarzinho, né? Fui mais despacito. Né? Então assim, eu fui tendo essa vida diferente, eu tinha esse olhar diferente, eu era mais devagar, né? No 5º ano já tava rolando mais putaria com as pessoas, eu já via meus colegas mais saindo, desaflorando, né? Tinha muita coisa legal que acontecia na escola, como eu havia falado mais cedo. Cara, tinha feira literária que acontecia um ano sim, um ano não. Tinha gincana que acontecia um ano sim, um ano não. Até o 7º ano, se não me engano, 6º, a gente tinha noite do pijama. O que era a noite do pijama? Cara, a gente ia no meio do mato. No meio do mato não, a gente tiveram várias noites do pijama, né? Mas basicamente cada noite do pijama a turma viajava e a gente passava uns dias, geralmente no final de semana, alguns dias até de semana,
no hotel fazenda. E aí a gente tinha interação, tinha brincadeira. Cara, era muito foda. De verdade, acho que as vezes que eu mais me diverti na escola foram nas noites do pijama. E era muito da hora. E toda noite do pijama, todo ano a gente tirava uma foto junto com a turma, né? Infelizmente, eu perdi essas fotos. Queria mostrar aqui, caso eu ache alguma vai aparecer aí, possivelmente não vou achar, né? E tinha essas noites do pijama. E todo ano tinha noite do pijama, a gente se divertia muito na noite do pijama. E é impressionante como que ao longo dos anos tudo fica muito diferente. Por exemplo, quando eu falei quarto, quinto, sexto, terceiro. Do terceiro até o sexto ano, a gente não vai mudando tanto, né? Porque começa o terceiro. O que tinha na escola? Começava o ano, aí a gente ia fazendo qualquer merda, assim, né? Ó, tipo, vai de qualquer jeito, deixa tudo pra fazer as coisas, pra estudar, pra fazer as coisas na recuperação. Então, sempre ansioso pra noite do pijama, ou pra feira literária pro negócio. Tinha muitos passeios que iam acontecendo durante a escola. Uma vez, por exemplo, a gente visitou o Museu da Língua Portuguesa, né? Quando a gente ia, por exemplo, fazer as noites do pijama, às vezes na viagem para o Hotel Fazenda a gente fazia alguma coisa. Por exemplo, teve uma vez que a gente foi assistir o filme Tá Chovendo Hambúrguer. A gente foi ver esse filme com a turma inteira, sabe? Por exemplo, teve durante 2 anos, se não me engano, sexto, sétimo, teve um Hotel Fazenda que chamava... Esqueci o nome. Mas era um Hotel Fazenda no interior de São Paulo. Coincidência, eu até moro em São Paulo agora. Mas tinha um Hotel Fazenda no interior de São Paulo, que durante 2 anos a gente foi para esse Hotel Fazenda. Era um Hotel Fazenda muito da hora. Tinha muita coisa legal para ver, para fazer. E assim, eram nesses passeios e momentos que a gente tinha as melhores interações com as pessoas, né? E aí, como eu falei, ao longo dos anos é impressionante como é que você consegue ver tudo mudando. As pessoas mudando, as amizades mudam. Você vê, no começo você é mais próximo de umas pessoas, você se afasta dessas pessoas, você fica mais próximo de outras pessoas. Tem amigos que vêm e vão embora, né? Você fica muito próximo de um amigo, às vezes esse amigo vai para outra escola, né? Ou às vezes ele volta, depois ele... Então assim, impressionante. Por exemplo, eu fiquei muito amigo de um moleque chamado Brian, no terceiro ano. Acho que, se não me engano, ele ficou do terceiro ao sexto. No sexto ele saiu, sétimo ele estudou em outra escola, ele voltou no oitavo, depois ele saiu de novo. E eu fiquei muito amigo desse moleque. E muitos anos depois, quando eu tava no Canadá, uma vez eu postei uma foto minha, tipo, só minha, assim, lá no Canadá, aí o cara comentou: nossa, tá rico, esquece dos amigos. Aí eu, né, a gente era muito amigo quando era criança, fui trocar ideia com o cara. Falava, vamos ligar, vamos conversar. Cara, a gente ficou 2 horas no telefone, aí já tava uns 3, 4 anos sem se ver. Naquela época, né, porque ele ficou terceiro, não, ele ficou nono, primeiro, segundo, tinha uns 3 anos que a gente tava sem se ver naquela época. E aí, cara, tipo, a gente conversou, foi muito da hora. E desde então a gente não parou de se falar. Às vezes eu ficava 10 horas no telefone com o filho da puta. Ele voltou a ser um dos meus amigos mais próximos. Mas assim, sabe, é impressionante como, tipo, acho que ele é meu amigo mais antigo, porque eu conheço ele desde aquela época até hoje, e assim eu mantenho contato frequente, né? Então é impressionante como é que as pessoas voltam. Agora sim, mas eu tenho colegas que eu ainda mantenho contato, né? Do quinto, do quarto. Por exemplo, tem o Timóteo, cara muito, muito legal, esse magrelinho aí. Não somos amigos muito próximos, mas eu respeito o Timóteo, ele acha um cara muito legal. E até hoje, quando eu vou no Rio, vou visitar, a gente se vê, a gente sai, né, com a galera, conheci na escola até hoje, mesmo depois de ir pro Canadá, morando em São Paulo agora, mantenho bastante contato com eles. Eles são amizades que se mantiveram ao longo do tempo, né, e pretendo manter. Mas eu pretendo manter a amizade ao longo dos anos, né. Então assim, impressionante como que parece que na escola a gente cresce com as pessoas, a gente se desenvolve lá, parte de nós fica com essas pessoas que se crescem junto com a gente, parte deles fica com a gente aprende. E eu acho que os elos mais profundos que a gente consegue ter, às vezes, durante a nossa vida, são feitos na escola, né? Eu não falo por mim, porque eu era uma pessoa muito antipática e eu era meio solitário na escola. Eu fui ficar mais legal e começar a ter mais amizade agora, mais velho, fui amadurecer, fui mudar muito minha personalidade. Quando eu fui ficando mais velho, então eu fui começar a ter amigos, sair, fazer as coisas, de lá para os meus 17 anos. Antes disso eu era uma pessoa muito mais solitária, assim, né, terceiro, quarto, quinto ano, eu ainda tinha amizade, mas eu fui ficando mais velho, né, as pessoas foram amadurecendo, eu já não fui amadurecendo no mesmo ritmo que elas, eu já era mais infantil, era muito grosso.
Isso acabou que afastou as pessoas de mim. Então, assim, eu acabei que durante o período que eu estava na escola, eu não fiz tantos laços, assim, entre as amizades, porque eu afastava as pessoas de mim. Mas eu via por outros, né? Eu vejo principalmente garotas, assim, eu vejo garotas que eu conheci naquela época, né? Eu sei porque eu sigo o pessoal na rede social, a gente vê os stories, a gente vê as postagens. Aquelas garotas, desde o terceiro ano até hoje, muitas delas, né? Elas têm amizades muito maneiras, né? Eu vejo que tem grupos que existem desde aquela época, né? Eu vejo algumas garotas daquela época até hoje saindo sempre juntas, sabe, fazendo tudo junto. E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito da hora. Você vê, esse grupo que se formou há 10 anos atrás se manteve firme e forte até hoje. E possivelmente essas garotas que já são amigas há muitos anos vão continuar sendo amigas até o final da vida. Isso são amizades bonitas, são elos profundos e duradouros. Porque eu vejo que quando a gente fica adulto, né, é difícil você ficar muito amigo de alguém, porque as relações são outras. Na escola você não tem aquela questão de tipo, hierarquia igual você tem no trabalho, no ambiente de trabalho. Você não tem aquele negócio de tipo, pô, na escola você é obrigado a estar lá e tipo, foda-se, você pode cagar pra aula, você pode se esforçar na aula, mas você tá lá, independente disso você tem seus amigos que também estão lá da mesma forma e vocês têm que se conviver, né? E tem que se aceitar e a gente passa muito tempo junto e aí vocês acabam desenvolvendo laços, né? Agora no ambiente de trabalho, cara, você tá lá pra trabalhar, você não tá lá pra fazer amizade. E muitas vezes é outra relação, porque vamos dizer que você está no ambiente de trabalho que, sei lá, tem hierarquia, tem muitos cargos diferentes, você está num cargo bom. Às vezes o cara do teu lado, ele quer a porra do teu cargo, então assim, pô, é difícil você ficar muito amigo daquele cara, porque, como dizem, ambiente de trabalho só tem naja, né? O pessoal é meio filho da puta. Então às vezes você está no ambiente de trabalho que, cara, você não pode, tipo, abrir a tua vida pessoal pro cara do lado, né? Senão ele pode foder com você, né? Então, assim, fica difícil no ambiente de trabalho você confiar nas pessoas, né? E você fazer amizades verdadeiras. Não que não aconteça, mas geralmente é difícil, né? Quando você é um empregado, até mesmo sendo patrão também, você não deve confiar fácil nas pessoas. As pessoas se aproveitam de você, infelizmente, essa é a vida adulta. Na escola, não que não aconteça também de um moleque ou outro se apresentar, tipo, sabe, tentar se aproveitar de você, mas as consequências são menores. Sei lá, um moleque, uma vez eu contei pra um colega que gostava de uma garota, né, eu tinha contado só pra ele, passou-se uma semana, a escola inteira sabia. Então assim, porra, foi vacilo? Pra caralho, filho da puta daquele moleque. Cara, mas assim, mano, é uma coisa boba. Sei lá, hoje em dia se alguém fala pra alguém que eu gosto da pessoa, eu fico, eu gosto mesmo aí. Rola, né? Aquela época você, se é criança, você fica chateado, mas tipo assim, não me prejudicou, tá ligado? Eu fiquei chateado, né? Fui zoado, fui gastado, o pessoal encheu o saco, mas porra, não é igual eu estar no ambiente de trabalho que se eu conto uma informação pessoal pra mim, sei lá, terminei com a minha esposa, vamos dizer assim, eu tô no ambiente de trabalho, terminei com a minha esposa. E o cara sabe que eu tô meio mal, me provoca para eu ter uma reação não muito legal, sei lá, perder a compostura, e ele vai falar mal de mim pro meu chefe, sem eu nem saber, e aí eu vou ter uma reação exacerbada em algum momento, eu vou ser demitido e o cara vai conseguir o meu emprego. Perdi o emprego, perdi meu sustento. E aí? Né? Então no trabalho é difícil você criar laços, criar vínculos fortes com pessoas. Na escola é mais fácil. E na escola, quando você é criança, a gente tende a ser mais verdadeiro, né? Tipo, eu sempre fui muito honesto. E quando eu era criança, às vezes eu era demais. Mas assim, eu era tipo muito consistente, né? Eu esqueci a palavra. Mas eu era bem, tipo, sabe? Tipo, falava. Criança é mais assim. Então é mais fácil pra criança fazer amizade, porque, pô, criança falar, eu acho isso legal, eu acho isso chato, vamos ser amigos. Não tem menos facilidade em criança do que tem adulto. Quando você fica mais velho, as suas relações vão ficando cada vez mais complicadas, cada vez mais tensas e mais difíceis. Tanto que você percebe, uma criança geralmente tem muitos amiguinhos, você vai crescendo, a quantidade de pessoas ao seu redor na sua vida vão diminuindo. Né? Percebi isso que quando eu estava no Canadá, conversando com meus host parents, né? Eu morei em 2 lugares diferentes, vou falar isso mais à frente no vídeo. E, cara, basicamente, eu lembro do meu host parents falando. Eu fui no aniversário dele, né? Tipo, ele fez a gente fez um almoço, uma janta no restaurante mexicano. E, tipo, só tinha gente do trabalho dele. Todos os amigos dele, ou colegas no caso, né? Não sei nem se são amigos, eram do trabalho dele.
E o único amigo mesmo que ele tinha era a esposa dele e o filhinho dele, né? Então assim, ele tinha o filho, a esposa, tudo que ele fazia, final de semana, 90% dos planos dele envolviam a esposa ou o filho. Ele já não tinha mais amigos, assim, sabe, pra sair, pra, sabe, fazer as outras coisas que não fosse viver em função da filha e da esposa. Não que isso seja errado, mas assim, eu acho que é importante a gente ter um pouco de tempo pra gente, né? Porque um dia a esposa dele pode terminar com ele, o filho dele vai crescer, né? E aí, o que ele vai sobrar pra ele quando isso acontecer? Nada, né? Então assim, agora quando você é mais novo, quando você é criança, você não tem essas responsabilidades. Então você pode dedicar mais tempo a si próprio e aos seus amizades, né? Então conforme você vai ficando adulto, as pessoas vão ficando separadas, né? Eu vejo até pelo meu tio. Meu tio, ele tinha muitos amigos há um tempo atrás, né? Agora acho que meu tio deve tá com 24, gente. E tipo assim, no começo ele tinha muito mais amigos, ele saía com muita gente. Hoje em dia ele tá mais sozinho. Eu vejo meu tio, tipo, hoje em dia ele tem o que? A namorada dele, sai uma vez ou outra com um amigo aqui e ali, mas a maioria dos amigos dele estão o quê? Estão se separando, porque as pessoas estão fazendo o quê? Estão namorando, né? Estão dedicando mais tempo a seus relacionamentos, dedicando mais tempo ao trabalho, e as pessoas estão cada vez menos tempo para sair. Eu vejo meu tio ficando mais isolado, já converso essas coisas com ele. E essa é a tendência natural da vida, né? Para muita gente, não que seja assim com todos, né? E isso dificulta ainda mais você ter o quê? Você ter um relacionamento legal, você conseguir construir uma amizade sólida. Porque construir uma amizade sólida é uma coisa que demanda tempo e energia, tem que ser uma coisa dupla, de mão dupla. Tem que tanto vir da pessoa quanto de você. E hoje em dia as relações estão cada vez mais superficiais. As pessoas estão gastando cada vez menos tempo na relação, menos energia. E isso que eu acho que está deixando as coisas realmente difíceis. Então, pelo menos quando você está na escola, você não tem todas as pressões que você tem na vida adulta, você tem menos responsabilidades, você tem mais tempo para se dedicar às pessoas. Por isso que você consegue construir, às vezes, amizades e relações que vão durar o resto da sua vida ou muitos anos, né? Isso que eu acho legal. Então, pô, voltando pro sexto ano, né? Já no sexto ano, já estava começando, pelo que eu lembro, estava começando já a ficar um pouco mais difícil as coisas, um pouco mais corridas, mas ainda estava tranquilo, né? Porque começa a entrar mais matéria, né? Começa a vir um pouco mais de cobrança, pelo menos comigo, né? Minha sensação, tem muito tempo, eu posso talvez não lembrar, eu tinha percepção de uma criança na época. Mas aí já começa a entrar mais coisa, mas ainda é tranquilo, né? Entraram mais amigos, né? O Vitor Hugo, acho que ele entrou no sexto ano, no meu sexto ano, né? Porque o Vitor Hugo era um ano acima. Aí ele repetiu, ele foi vir pra minha turma no oitavo. E aí, pô, vai entrando gente, como sempre, vai entrando, saindo gente. Por exemplo, eu lembro que no quarto ano, o João Pedro entrou. Esse daí. E aí, se não me engano, ele saiu, foi no sexto e no sétimo. Né? Então, assim, é sempre uma transformação, né? Vai entrando gente e saindo gente o tempo inteiro. Então, assim, né? É impressionante porque ao passar dos anos você vê as pessoas crescendo, se desenvolvendo. Era muito engraçado porque era sempre uma competição de altura, tipo, eu sempre queria ser mais alto que uma galera. Porque né, eu era baixinho, por incrível que pareça, eu demorei pra crescer. Né? Eu cresci muito rápido, mas eu demorei pra começar a crescer. Que eu lembro que do terceiro até o sexto, por exemplo, cara, eu era tipo um dos mais baixos. Meus amigos eram mais altos. As garotas geralmente são mais altas que os meninos quando você é bem novinho, né? E aí a gente foi crescendo, né? Aí chegou o sétimo, chegou o oitavo. Aí já foi começando a ter cada vez menos passeio, sétimo, oitavo. Já tinha menos passeio, né? Já começava a focar mais em estudo, né, cara? Terceiro, quarto, quinto, sexto, eu lembro que era muito passeio, né? Por exemplo, se eu não me engano, isso foi no sexto ano, não, isso foi no quarto ano. A gente fez esse passeio aí pra Parque Chico Mendes, né? E tava eu e essas pessoas aí no Parque Chico Mendes, fizemos esse passeio pro Parque Chico Mendes, mas assim, tinha cada vez menos passeio, né? Aí chegou o sétimo, oitavo, já tinha menos passeio, já tinha menos coisa, mas ainda tinha. Era legal que todo ano tinha festa junina, então todo ano era sempre aquele negócio de tipo, cara, quem que eu vou dançar, sabe? Eu era sempre o excluído pra tudo, cara, pra tudo. Educação física, eu era sempre o último a ser escolhido para qualquer time, que eu era horrível na maioria dos esportes. Também não tinha muitos amigos, né? Acho que eu já falei isso. Na dança que tinha todo ano, cara, eu sempre ficava, meu Deus, eu tenho que dançar com uma garota, ninguém gosta de mim, o que eu faço? Eu ficava nervoso demais pra poder dançar com qualquer garota. Sempre pensava, tipo, o que vai ser?
ficava muito angustiado. E aí sempre eu ficava, tipo, geralmente eu ficava com, tipo, sabe? Não era eu que escolhia, tipo, eu ficava com quem dava pra ficar, tá ligado? Tipo assim, sobrou uma menina aí, você vai dançar com ela, ou o professor escolhia, né? Dificilmente eu ia lá e conversava com uma garota e falava, vamos fazer aqui o time. Geralmente eu ficava com quem sobrava e o professor que escolhia, tá ligado? Então isso era meio merda. Porque aí ficava, tipo, meio que eu tinha que dançar com uma garota obrigado, porque valia ponto, né? Eu lembro, não era obrigado a dançar, mas valia ponto, né? Porque você sabe, vale ponto, a gente faz qualquer coisa, né? Você quer, na escola, você quer que os garotos façam um negócio direito, você quer que o pessoal se empenhe, dá nota. Né? Que a gente vira os mercenários, a gente faz qualquer coisa por nota. Né? Aí valia ponto, aí eu tinha que participar da festa de Nina, tinha a festa do inglês também, a festa do inglês era uma porra, porque eu era muito tímido e, cara, a gente tinha que sempre ensaiar coisa e fazer apresentação em inglês. Na época eu odiava inglês, hoje em dia eu falo inglês fluente, a vida é louca, né? Na época eu odiava inglês, então, cara, eu tinha que, ensaiar pra cacete, né? Pra depois ir lá no teatro, ensaiar no teatro, pra depois fazer a peça. Sempre a peça era pior do que no ensaio. No ensaio geralmente era melhor, na peça sempre acontecia alguma porra e cagava tudo. Isso eu achava horrível. Eu ficava muito nervoso sempre quando essas coisas aconteciam. Mas, bem ou mal, sempre dava certo, assim, né? Eu lembro só uma vez, cara, que, meu Deus, que inferno foi isso. Acho que foi no sexto, sétimo ano, que, cara, a gente tinha uma época, né, que nossa escola sempre tentou ter uma comunidade forte de inglês, né? Uma coordenação forte de inglês, né? Então tinha uma época que eles dividiam, a gente tinha 4 tempos de inglês, 50 minutos cada tempo, 2 tempos, acho que terça, 2 tempos na quinta. E eles dividiam em Eagles e Owls, né? As águias e as Owls coruja. E as corujas e as águias, né? É uma segregação do cacete, cara. É basicamente burro inteligente. Né? Que eles faziam você fazer um teste e tinha. Isso durou, acho que do sexto, sétimo até o oitavo, se eu não me engano. Tiveram essa segregação aí. E um ano, por acidente, né? Porque geralmente eu estava sempre com o time dos burrinhos, eu fui bem no exame para entrar e me botaram nos Eagles, né? E eu ia mal nos Eagles. E aí nessa época dos Eagles teve a peça, né? Porque a peça era sempre assim. Geralmente a gente trabalhava no livro didático, ao longo do ano a gente ia estudando inglês. Chegava uma época que a gente trabalhava no livro didático, a gente lia o livro didático, fazia provas sobre esse livro didático e depois a gente ia fazer uma apresentação no teatro sobre o tema daquele livro. Era muito da hora. E aí teve um ano específico que, cara, eu fiquei muito doente. Tipo, eu fui em quase todos os ensaios, mas eu faltei uma semana de aula e eu tava doente no dia que teve. Como no dia que teve o ensaio, né? Geralmente tinha um ensaio um dia antes no teatro. Eu faltei a porra do ensaio. Eu fui no médico, o desgraçado no médico botou a data errada, né? E aí eu entreguei pro cara, tá ligado? Pro professor. E o professor viu que a data estava errada, o que o professor achou? Você está falsificando um documento. Logo, o cara ia me dar 0, né? E como eu era burrinho, eu estava na turma dos avançados, eu estava tomando no rabo o ano inteiro. Então assim, eu estava com a nota mínima. Aquela nota daquela porra, eu sei o que ia diferenciar entre eu me fuder em inglês ou eu passar. E aí o professor ia enfiar no meu rabo, legal. E aí o que aconteceu? Eu chorei pra caralho, né? Tentei desenrolar com o professor, depois eu expliquei pro professor, né? Porque na hora eu fiquei nervoso, porque ele me acusou desse negócio. E aí eu falei, não, professor, o médico ensinou errado, né? Porque minha mãe trabalhava no mesmo hospital que o médico. Aí eu falei o quê? Eu falei, professor, se você quiser, eu posso falar com minha mãe pra poder, né, ver de consertar isso. Ele achou que eu falei o quê? Que minha mãe tinha falsificado o negócio. E aí eu expliquei pra ele, eu falei, não, minha mãe trabalha no hospital do médico, né? Ela pode ir lá e alterar o documento. E aí ele falou, desculpa, pediu desculpa depois de ter gritado, de ter me acusado de ter feito uma porrada de coisa. E aí, né, depois que ele pediu desculpa, ficou tudo certo. Ele, tipo assim, ele me tirou ponto, mas tipo, ele ia tirar, o bagulho valia 1 ponto só. Valia 2 pontos a apresentação de inglês. 1 ponto era ir ao teatro, acho que era ir participar dos ensaios, e 1 ponto era só estar no dia do... Mano, olha que desbalanceada essa porra. Ir no dia principal do evento e todos os outros 20 treinos que a gente fazia naquela porra, ensaio,
valia 1 ponto. Agora, valia acho que 1 ponto inteiro. Só o fato de você estar lá no dia do ensaio no dia anterior, tá ligado? Estar no ensaio do dia anterior valia mais do que o estar no dia, tá ligado? Absurdo isso. E aí ele ia me tirar 1 ponto. Aí em vez de tirar 1 ponto, ele tirou tipo 0,3, 0,4. E eu fiquei com 1 ponto suficiente, consegui passar na cagada. Então assim, era foda. E isso que eu ficava puto também na escola, que quando você é pequeno, cara, criança é um bicho maldoso pra caralho. Mano, você faz qualquer coisa, nego acha defeito. Mais menino, né? Eu não via garota fazer tanto isso. Eu não sei, né? Eu tava só no lado dos meninos, né? Então assim, eu via os caras, qualquer motivo que eles tinham pra escrotizar a tua vida, fazer você se arrepender de nascer. Qualquer coisa, eles falavam tão mal de você, tipo, eles enchiam tanto o saco. Às vezes não era nem verdade, talvez às vezes eles nem pensassem isso, mas eles davam um jeito de te fuder. Eles queriam te zoar, te avacalhar, não sei o que, né? E cara, tipo, acabava que... Mano, eu sofri bullying por um tempo, tá ligado? Porque, tipo, eu era muito diferente, né? Como eu falei, eu era muito grosso, eu era muito cavalo, dava patada nas pessoas. E eu era estranho, eu ficava muito na minha, eu não sabia ser sociável. E tudo que é diferente, geralmente é visto como, né, negativo. As pessoas tendem a rejeitar o que é diferente. O diferente geralmente tende a ser rejeitado. Então, como eu era diferente, eu era rejeitado de certa forma. Então acabava que às vezes eu sofria bullying. Então assim, era triste, porque eu via pessoas que às vezes tipo, eram meus amigos quando estavam conversando comigo, mas quando estavam com um grupinho, estavam me avacalhando. Assim, eu também fazia bullying, né? Não vamos ser hipócrita aqui, né? Porque quando o bullying não era comigo, eu tava tentando fazer bullying com alguém, porque, né? Porque tinha sempre o mais fudidinho. Geralmente, ou eu era o mais fudidinho, quando eu não era o mais fudidinho, eu tentava zoar com os outros. Então assim, eu também fazia bullying. Mas eu mais sofria do que fazia. Tipo, quem sofreu muito bullying foi meu amigo Brian. Tudo era o Brian, tudo era, porra, Brian, seu merda. Tudo era ele. Depois de um tempo, quando o Brian saiu, me fudeu, porque começou a ser eu. Porque na verdade eu era o Brian. Aí, quando o pessoal tava zoando o Brian, aí eu era babaca, porque eu deixava de ser amigo do Brian, né, pra zoar ele. Aí era engraçado. E aí eu era cuzão com o Brian, né. Agora, quando era com o Brian, todo mundo se juntava pra me zoar. E assim, mas não que não fizessem com outras pessoas, mas comigo, com o Brian, eu via que era um pouco pior, porque como a gente ficava puto, né, eu era muito reacionário, mano, eu chorava, eu dava piti, eu gritava. E aí quando a pessoa tá enchendo o teu saco e você tem uma reação engraçada ou escrota, aí que nego vai zoar você até não dá mais. Porque a pessoa, ela quer te fuder, ela quer te escrotizar. Se você te zoa e você fica de boa, você se zoa junto com a pessoa, né, possivelmente o cara para. Se você aguentar, o cara ou ele para, ou o zoeira fica mais leve, né, ou a intensidade vai ser menor. Porque a graça do cara não é te zoar, é a tua reação, né. Realmente, sempre me falavam isso. Mas eu era muito estressado, então eu não conseguia. E aí eu tinha o quê? Eu tinha reação de, gritar, chorar, dar piti, sabe? Fazer escândalo. E aí os caras zoavam mais ainda porque eu fazia escândalo. Eles queriam ver o circo pegar fogo porque eles eram babacas. E aí eu era mais zoado, mais escrotizado. E isso é chato pra caralho, né? Hoje em dia, né? Isso, graças a Deus, acho que não é mais assim, né? É tipo, não que a gente não se zoe entre amigos, isso é uma coisa normal, mas assim, quando a pessoa é adulta, geralmente isso é legal, você consegue através da fala parar a pessoa, né? Ou qualquer coisa também, porra, hoje em dia eu tenho 4 metros de altura, eu sou forte, eu dou uma porrada, o cara cala a boca, é mais fácil. Eu não tenho mais escola, cara, só dá uma porrada. Se for um amigo meu, porra, se eu dar uma porrada o cara para. Né? Se for na rua já é mais complicado, aí já não posso partir para agressão, né? Tem que resolver o diálogo. Mas hoje em dia é mais fácil um diálogo. Quando você é criança, né, a pessoa não usa muito diálogo, né? Você fala, sei lá, cala a boca. Aí o cara fala, cala você. Aí fica aquelas coisas idiotas, sabe? Tipo, sabe, coisa de criança, eu não tenho muito o que fazer. Então em relação a isso era chato, né? Eu acabava sendo zoado muitas vezes. Mas foi melhorando, com o tempo foi melhorando. Como eu fui falando, né? Mais novo, tinha mais coleguinhas, sempre fui zoado. Mas conforme eu fui ficando mais velho, eu fui me afastando das pessoas, ficando mais isolado. Primeiro ano do ensino médio, cara, só conversava com tipo, porra, Miguel, aí ele arranjou uma namorada, sumiu. Marco, que eu conversava sempre, né? Chico, assim, de conversar e fazer coisas fora da escola, né? Chico, Marco. Miguel até o 9º ano, depois ele namorou, ele deu uma sumida.
né? Também sempre tinha isso, os caras começavam a namorar, sumia, né? Sempre tinha, sempre tem, até hoje, sempre vai ser assim, né? E de vez em quando tinha um outro que conversava na escola, o Timóteo, o Vitor Hugo, né? Arthur, conversava com essa galera de vez em quando, né? Muito raramente, acho que nunca, não me lembro uma vez que eu parei pra sair, assim, né? Depois que eu saí da escola eu me encontrei, né, com o Vitor Hugo, né, o Timóteo, várias vezes depois que eu saí. Agora durante a escola eu não ia muito, não saía muito com a galera, eu era mais deslocado. Eu não era muito convidado para as coisas porque eu também era chato, né? As pessoas não me convidavam. Hoje em dia já é legal. Eu vou no Rio, esses caras, né, que eu comentei agora, pô, eu vou visitar lá o pessoal, todo mundo se junta pra me ver, eu acho isso muito da hora, né? E, como sempre que eles se juntam pra me ver, eu sou o zoado, né? Eles ficam me lembrando das retardadices que eu fazia quando eu tava na escola. Aí eu fico chateado, né? Mas os caras não fazem por mal, né? Eu dava umas vaciladas mesmo. E assim, é legal você ter esse contraste, né, entre você pequeno, você mais velho, né? Você ir mudando, conforme os anos vão passando, você vê o desenvolvimento das pessoas. Que é engraçado, né? Que até, tipo, cara, do terceiro até o sétimo, oitavo? É, sétimo, até o sétimo. As garotas eram mais altas que os garotos, né? E aí você, tipo, você vê no sétimo em diante, pelo menos comigo foi assim. As garotas começam a ficar mais com o corpo de mulher, né? E já não crescem mais tanto de altura. E os caras vão ficando, maioria, magrelinho e vão espichando, né? Ou ficando gordo, assim, mas geralmente crescendo de altura. E é engraçado que, tipo, garotas que sempre foram mais altas que você faz assim e a garota continua pequena. Pelo menos eu, né? Eu cresci, cara, dos meus 14 até os 17 foi quando eu mais cresci. Tipo, eu tinha 1,70 e pouco, eu fui pra 1,84, 83 naquela época. Hoje eu tô com 1,89, 1,88, né? Porra, sou alto. 89, 88, tô com quase 90, por aí. E aí, tipo, naquela época era assim, né? As garotas iam crescendo até o sétimo ano, daí depois iam encorpando e os caras iam espichando, né? Eu lembro que eu cresci muito, fiquei magrelo, depois eu fui pra academia, fiquei um pouquinho mais forte, né? Eu tenho sempre umas fases que eu fico mais forte, emagreço. Agora, tô gravando isso durante a pandemia do coronavírus. Cara, eu perdi 12 quilos de massa magra no último ano, né? Então assim, eu tava mais forte, agora eu tô mais magrelinho, é normal, né? Então assim, acontece. E é impressionante. Aí no nono, foi no partir do nono ano que começou a ficar sérias as coisas, né? Porque no nono ano, o que aconteceu? No nono ano começou a entrar física e química e começou aquela de ensino médio vai comer o teu cu. Começou essa porra. Então assim, até antes do nono ano, mano, era suave mesmo, suave. Não tinha tanta preocupação. A partir do nono, falou, cara, vai vir ensino médio, faculdade. Começou um pouquinho da pressão e entrou física e química, pelo menos na minha escola, Marcos Freitas, né? E aí eu já ficava, caralho, fudeu, né? Eu lembro que eu odiava o professor. Tipo assim, eu fui passar a odiar, né? Tinha um professor lá na escola, que era foi professor durante muitos anos, professor de matemática. Gostava dele, professor de matemática, ele era bonzinho. Só que eu tava, assim, eu era meio bagunceiro até. Mas assim, não tanto, mas eu conversava um pouco. E com o passar dos anos, começou ele era muito legal comigo, né? Eu mudei um pouco o meu comportamento, ele mudou muito comigo. Tipo assim, era um professor que me dava ponto extra pra me ajudar a passar, depois era um professor que queria que eu me fudesse, tá ligado? Tipo, ele tirava ponto de mim, tá ligado? Literalmente, ele era o professor que dava ponto e começou a tirar ponto de mim. Pra mim sair do Garriga, que era uma escola em Jacarepaguá, e vir pro IMF, que foi uma escola no Recreio, foi um pouco difícil. Eu saí por minha escolha do Garriga. Dizer sincero, foi uma desculpa bem besta pra eu ter saído de lá. Era porque ia ter prova aos sábados, e eu não queria de jeito nenhum ter prova aos sábados, então, na minha cabeça aqui, eu queria achar uma escola que não tinha prova aos sábados, e essa era a MF. No início eu me senti bem deslocado, tipo, eu não era das pessoas mais famosas, eu falo não, mas tipo, mais amigas, sabe, no Garriga, tipo, não tinha muito amigo, mas bem no início o IMF eu me senti um pouco deslocado. Mas aí foi a época que eu conheci, tipo, mó galera. Foi o Miguel Goldman, o Pedro Lucas, o Helicóptero, o José. É, uma menina que eu tinha amizade que chamava de Helicóptero. Helicóptero não, era Gaivota. Nossa, uma galera que eu conheci. Aqui tinha o Chico também, porra, o lendário Chico. Tipo, muita gente eu conheci.
Aí as amizades foram se fortalecendo no nono ano, né? Eu era o estranhão, eu tinha um cabelo horroroso, gigante, eu tinha um bigode, nossa, era muito esquisito. Aí, mas eu gostava, ser sincero, tipo, parando e lembrando assim, tipo, não me arrependo, sabe? No primeiro ano, eu tive problemas pessoais, então foi bem difícil, tipo, aquele ano específico. Mas eu continuava com os meus amigos, continuava indo na praia, tipo, a gente saía da escola e ia pra praia, era foda pra caralho. Eu cagando pra escola miseravelmente, tipo, foda-se pra escola, foda-se. Sempre fui péssimo aluno, sempre. Aí, chega no segundo, foi quando eu comecei a estudar, eu tinha objetivo de ir pro Japão e tal, estudar lá, os caralho. E foi porque o Pedro Lucas foi pro intercâmbio, né, no Canadá. E foi um momento meio triste, porque eu perdi um amigo, sabe? Um moleque que tava lá todo dia. Foi meio estranho. Mas a gente continuou se falando pelo Zap, na época era o Messenger que a gente usava, tipo, todo dia, o dia inteiro. 24 horas por dia, só o chat. Era pica, era pica. Aí eu entrei no grupo. Eu entrei no grupinho, né, nessa época com o Miguel, Magnus, Timóteo, Baldite, Clarissa. Só o pessoal. Clarissa, mas quem? Marco Pena. Tipo, mó galera, sabe? Que eu meio que colei muito nesse pessoal. Eu já era colado no primeiro ano, mas no segundo eu colei pra caralho. E foi a mesma coisa no terceiro. Aí foi só zoação, só loucura, eu estudando pro Enem. Mentira, eu não precisei não pro Enem. Aí, cara, foi uma época maravilhosa. Tipo, eu tenho muita saudade do Garriga. Caralho, do Garriga. Do MF. Tenho muita saudade do MF. Foi uma época muito, muito boa. Se eu pudesse voltar e passar, tipo, uma semaninha como era aquela época. Assim, como eu não estava no ensino médio, a partir desse vídeo agora, eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, mais ou menos, aspas. Uma parte vai ser eu falando do meu ensino médio no Canadá. Eu vou tentar resumir, eu tenho muita mídia legal. Então assim, eu não vou entrar em tantos detalhes sobre o que eu fiz, mas eu vou comentar por alto, com fotos e vídeos, sobre as coisas que eu fiz durante o ensino médio no Canadá e como é que foi pra mim os últimos dois anos de ensino médio. Né? Vou tentar resumir. E eu vou ver se, né, não garanto como é que vai ficar. Isso daqui está sendo feito antes, né? Eu vou tentar chamar pessoas, outros alunos do ensino, outros do Marcos Freitas, para falar um pouco como os anos de ensino médio, né? E já com o Timóteo, ele vai falar do segundo ano. As coisas do ensino médio já eram bem mais sérias, já era outra pegada. Cara, era tipo assim, literalmente, você tem que decidir o que você vai fazer. Depois de você decidir o que você vai fazer, tipo, sei lá, eu quero biologia, eu queria biologia. Tem que escolher uma faculdade, queria o FRJ, faculdade fodida. E aí você tinha que ver, ou você tinha grana e você escolhia uma faculdade da hora, né? Ou você tinha que estudar pra um caralho e passar por uma faculdade, tipo, sei lá, uma pública, tipo a FRJ. Eu queria muito a FRJ porque eu não queria gastar dinheiro com faculdade na época, né? E eu tinha muito respeito pela FRJ, tinha um professor meu, Daniel Curpan, que, cara, sempre achei um cara incrível. E, tipo, eu via ele achava um cara muito... Olá, eu sou Daniel Curpan, sou professor de Biologia. Tive o prazer de trabalhar no Instituto Marcos Freitas entre os anos de 2015 e 2017. E esse período, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Foi logo depois que eu tinha terminado meu mestrado, já tinha começado um doutorado. E foi um divisor de águas no sentido que eu fiz biologia por gostar muito de ciência. E, em princípio, eu não pensava em ser professor, não queria ser professor. E aí você passa por... Eu acho que é muito comum para quem faz ciência básica como carreira, no caso a biologia, muito comum você passar por um período de que eu não quero dar aula, não quero ser professor, quero ser cientista. Depois vem seguido de um período, ok, estão surgindo oportunidades de aula e o dinheiro, é claro que é importante. E no meu caso, embora eu já tenha trabalhado em outras escolas antes do Instituto Marcos Freitas, foi lá que eu passei a amar dar aula, passei a amar de coração lecionar. Sem dúvida nenhuma, a minha maior satisfação é ter ainda contato com diversos alunos meus, vê-los se formando, vê-los se tornando adultos, profissionais promissores e ainda tendo contato com eles, né? Vários eu ainda converso de fato. Alguns deles ainda, melhor ainda, né? Um extra,
foram para o lado da ciência, da biologia, mas fico muito feliz com o sucesso de todos e cada um deles. Ainda acompanho pelas redes sociais e etc. Então, para mim, foi muito importante esse período, tanto por ter conhecido meus alunos, a equipe era uma equipe sensacional, fiz grandes amigos, aprendi muita coisa sobre lecionar, sobre magistério. Então, para mim, foi uma fase ímpar da minha vida, foi uma fase excepcional. Desafios, cara, eu acho que o maior desafio é agora, depois de você ter sido mordido pelo bichinho do magistério, agora que eu parei um pouquinho, né? Parei um tempo de terminar meu doutorado. Eu terminei meu doutorado aqui na Itália, eu estou agora na Itália trabalhando com pesquisa, mas sinto muita falta de lecionar. Então, de fato, eu ainda dou aulas online para pessoas no Brasil, aula particular, né? De modo online, de modo telemático. E esse, para mim, na verdade, é o maior desafio. É claro que naquele período você tem relacionamentos desafiadores com certos alunos, com certas classes de uma maneira geral, mas tudo isso só serve para engrandecer a experiência. Isso é normal em qualquer profissão, em qualquer escola, em qualquer empresa. E é isso. Eu queria agradecer aí a oportunidade, o convite de estar falando por esse projeto, do meu grande aluno Pedro. Um abraço, Pedrão. Saudade de tudo e de todos aí, pessoal lá da turma, manda um beijo para todo mundo. Um abraço. Da hora, ele me contava mais da profissão dele, porque eu sempre fui aquele aluno, pelo menos, que até hoje eu faço isso, quando eu gosto de uma coisa, eu encho o saco do professor, pergunto muito sobre aquilo, eu fujo muito da aula, eu quero muito saber sobre aquilo. Eu era muito assim com biologia, hoje em dia eu já sou assim mais com outras coisas, por exemplo, eu adoro estudar idiomas, né? Estudo espanhol, japonês, né? Hoje em dia eu dou aula de inglês. Então, por exemplo, tanto meus professores de espanhol e japonês, tanto de japonês, que eu tenho um pouco mais de fascínio, eu gosto mais, eu pergunto muito, eu vou muito além do escopo da aula. E eu fazia isso com biologia. Então, quando você fazia isso, você acaba se tornando mais próximo do professor, porque você conversava muito com o professor. E quando você demonstra interesse em alguma coisa que alguém também gosta, aquela pessoa, geralmente, ela acaba sendo mais simpática com você, porque você está demonstrando que você tem interesse numa paixão dela. E ela se abre mais com você. Então, eu acabava ganhando muitas amizades dos professores. Os professores viravam meio que, tipo, sabe, coisas que eu passava a admirar e ter mais respeito, né? Foi assim com muitos professores meus, professores e professoras, obviamente. Mas eu digo assim, eu fui ganhando admiração pelos professores, né? Tenho muito carinho pelos professores, né, hoje em dia. E esses professores, como eu tinha fascínio, eles conversavam muito comigo, eu acabava gostando mais da biologia. Então, cara, pô, o Daniel Culpa, por que eu gosto tanto dele? Porque além dele, tipo, ser um cara muito da hora, o cara me levou, ele falou, Pedro, se você quiser vir no meu laboratório, ele também é doutor, né? Ele tinha uma pesquisa dele na UFRJ. Ele falou, olha, Pedro, se você quiser ir no meu laboratório, você pode ir. Cara, eu fui lá, eu faltei um dia que tinha aula à tarde, eu fui até o lugar que fica o UFRJ, né? Acho que comecei a falar merda, acho que é a Ilha do Governador que fica. Lá na Ilha do Governador, fui assistir, fui lá na Ilha do Governador, ele me mostrou um pouco o laboratório dele, postou um pouco a pesquisa dele. Só que coincidentemente nesse mesmo dia, o pessoal do terceirão, tava no primeiro isso, ou no segundo, tava no primeiro eu acho. O pessoal do terceirão foi na escola, então o professor não pôde me dar muita atenção porque o pessoal do terceirão tinha ido junto no mesmo dia que eu fui e ele teve que dar atenção para todo mundo, né? E aí acabou que eu não vi tanto do laboratório dele. Ele não conseguiu me dar tanta atenção, mas mesmo assim, só pro cara falar, ele fez isso tanto pra mim quanto uma outra pessoa também, que era também uma aluna da minha turma, da minha sala. Ela também pôde ir lá ver o laboratório dele, né? Então assim, cara, pô, o cara me contou do trabalho dele, me mostrou como é que funciona, deixou eu ir lá ver. Isso me motivou muito a querer passar para aquela faculdade e querer estudar lá, né? E aí foi da hora, mas o bom é que nesse dia, não, foi engraçado até, porque tipo, tava os dois coordenadores do ensino médio lá, junto com o pessoal do terceiro ano. E eles me viram e eu ainda tava com roupa da escola, tá ligado? Aí eles me olharam assim e falaram, Pedro, o que você tá fazendo aqui? Não tinha aula agora? Aí eu comecei a rir assim, falei, cara, eles estão, não sei se eles estão com raiva ou não, né? Eu falei, vive o laboratório do Curpan, que não sei o que. Aí ele tava brincando, né? Foi de boa ali. E no final acabou que o bom, pelo menos, do pessoal ter ido lá, assim, eu falei, eu não tinha muitos amigos. Então eu fico deslocado, né? Eu não tinha muita amizade com o pessoal do Marcos Freitas lá no ensino médio, eu já não tinha muitos amigos. Então assim, pô, com o pessoal fora da minha sala, imagina que eu tenho amizade com os caras na época.
E aí, tipo, a gente conseguiu carona, né? Porque o que aconteceu? O professor Daniel perguntou se a gente podia ter carona de volta pro recreio, né? Porque ele também morava no recreio, né? E ele tinha que toda hora fazer esse caminho, do recreio até Barra Funda, que eram 2 horas. Então, toda vez que ele ia pra lá, pra FJ, ele gastava 4 horas do dia dele, porque ele é de BRT. E a gente conseguiu carona pra voltar com o pessoal do terceiro ano. Então a gente voltou no ônibus. Graças a Deus, consegui voltar com os caras, não precisei pegar BRT de noite. Quem é do Rio de Janeiro sabe que é um inferno aquela porra. Ainda mais se você vier lá da UFRJ até o Recreio de Bandeirantes. É um puta numa viagem. Não precisei isso. Fui de volta sem gastar um tostão. Né? Voltei com a galera do terceiro, num ônibus confortável. Mas eu fiquei a viagem inteira caladão. Mas assim, foi legal porque eu vi como é que era o laboratório, eu vi como é que eram as coisas. E como eu já estava no ensino médio, isso tinha me motivado. Falei, cara, acho que é a biologia que eu quero, né? Só que tinha uma coisa que foi mudar minha vida completamente. Eu fui virar mais nerd, né? O que aconteceu? Eu, na época, tinha um amigo meu, né? Que gostava de anime, era o Marco e mais uma galerinha. Tipo assim, é engraçado, porque um cara começou assistindo esses desenhos japonês. Aí virou 2, aí virou 3, aí virou 4, virou 5, o grupo inteiro depois tava assistindo. Melhor forma de beber um ótimo drink com a xícara maravilhosa do Naruto com essa ótima música de fundo. Juju, yeah! Without you! Ai, porra. Sabe que na hora que vai todo mundo tem que ir. Jogo sem game, sabe? Peraí, mano, você já viu que chama Rai? Caralho. Sim. Jogo, me leva lá embaixo, por favor. Batalha do jogo. Essa porra. E eu zoava os caras, né? Falava que era coisa idiota, ficava vendo desenho. Só que tava todo mundo vendo. E eu comecei a, né, do pouco que eu interagia com os caras, eu comecei a ficar mais distante ainda. Aí eu falei, pra ter assunto com os caras, vamos ver também, né? E aí, tipo, eu assisti anime, os caras me deram uma lista pra assistir, e hoje em dia eu assisto mais que os caras. Então assim, tipo, mudou totalmente o rumo da minha vida, porque todos os meus interesses e gostos passaram a ser relacionados a Japão, anime, né? Não, assim, eu sou uma pessoa multifacetária, eu gosto de muitas coisas, né? Gosto muito de academia, praticar esporte, né? Gosto de aprender coisas, eu sempre gostei de planta, mas assim, tipo, eu tinha vários hobbies, né? Gostava muito de planta, gostava muito de andar de bicicleta, né? De estudar biologia, né? No meu tempo livre eu estudava biologia, por incrível que pareça, no meu tempo livre eu estudava biologia, né? Você vê como é que eu era nerd. Só que quando eu passei a gostar de anime e essas coisas, e começar a estudar japonês, né? Estudar outros idiomas, eu fui cada vez menos fazendo as outras coisas que eu gostava. Porque assim, quando chegou o segundo ano, eu tive uma ideia, né? Meu amigo queria ir pro Japão, o Marco queria ir pro Japão. E o Marco falou, Pedro, vamos pro Japão, porque eu também tava nessa, né? O Marco já tinha me contaminado, já tava na sintonia desse moleque doido, louco para aprender coisas de japonês, aprender Japão, né? Aprender japonês e ir pro Japão, quer dizer. Quando isso aconteceu, o Marco queria muito fazer um intercâmbio de 6 meses, 1 ano no Japão. E ele falou pra eu tentar fazer também. E aí eu conversei com minha mãe, né? Vamos fazer intercâmbio 6 vezes, 1 ano pro Japão. Só que eu não falava muito japonês, né? Eu não sabia japonês. Né? Só que assim, eu queria muito ir. Né? Hoje em dia eu já consigo ler um pouco, falar um pouco, entender legal. Mas na época eu não sabia porra nenhuma. Tinha acabado de começar a estudar, não sabia nem como é que fazia para estudar. Então eu não pude ir pro Japão. Lembra que eu falei mais cedo que a minha escola, Marcos Freitas, tinha um programa legal de inglês? Então eu já tinha pelo menos o mínimo de inglês. E aí, tipo, por que não ir para um país que falava inglês? Né? Porque era a única língua que eu sabia. Eita porra. Por que não ir para um país que falava inglês? Porque era a única língua que eu sabia. E aí eu fui avaliar minhas opções. Austrália, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia. E aí eu tinha que ver qual que tinha... Que o processo todo de intercâmbio demora muito. São muitos meses de papelada, coisas que tem que ser resolvido. Então, por exemplo, eu fui ver isso em janeiro. Cara, a Austrália já começava as aulas em fevereiro. Não dá tempo de preparar as papeladas, né? E você tem que fazer exame médico. Se vocês tiverem interesse em intercâmbio, assista o meu canal. O meu canal é sobre viagem e intercâmbio. Tem vídeos meus falando mais sobre intercâmbio. E eu vou fazer ainda muitos vídeos falando sobre intercâmbio, contando as minhas histórias.
Então, assim, né, e aí tem papelada, tem as coisas todas. Então, assim, eu não sabia muito o que eu ia fazer, né, qual lugar que eu ia. E aí fui nas escolhas, a melhor opção para mim que eu achei foi o Canadá. Era mais o que eu podia pagar, né. Naquela época, eu falei, né, no ano eu tava com mais dificuldade financeira. No segundo, no primeiro, no final do primeiro ano, no segundo ano do ensino médio, minha família já estava com uma condição um pouco melhor e já podia me pagar uma viagem dessa para mim, né. Acabou que não fui pro Japão como eu queria e eu fui pro Canadá. Viagem essa que ia mudar a minha vida para sempre, né. Me fez amadurecer, mudou a minha perspectiva de mundo, mudou a forma com que eu penso sobre as coisas, me tornou uma pessoa mais sociável. Hoje em dia eu sou mais sociável, sou mais amigável, sei me comunicar melhor. Antigamente eu tinha dificuldade de fazer essas coisas, até hoje eu tenho um pouco, mas já não é tão difícil. Hoje em dia eu tenho bastante amigos, eu não tinha muitos amigos naquela época. Hoje em dia é muito fácil para mim fazer amizade, trocar ideia. Para mim isso era impensável antigamente, né? Então, assim, pude aprender muitas coisas, né? Não vou entrar nos detalhes aqui. Se vocês quiserem saber mais coisa, por favor, olhe o canal, tá cheio de vídeo legal, vai sair muito vídeo ainda, né? Eu vou contar meus 2 anos de intercâmbio no canal, né? Eu ainda nem comecei a contar quase nada ainda no canal, pronto quando esse vídeo que sair, né? Então, assim, né? Isso me mudou. Cara, segundo ano foi em 2017, né? Primeiro ano foi bem esquecível, foi bem, sabe, só pra realmente conhecer o ensino médio. Mas as minhas notas melhoraram bastante desde o fundamental. Segundo ano começou, mano, e pô, era bem diferente do primeiro, sabe? As responsabilidades estavam maiores, o Enem tava chegando. Mas acabou que foi um ano realmente muito bom. Consegui manter uma média boa de notas, teve muita coisa boa nessa época, sabe? Realmente eu acho que foi, tipo, o ensino médio foi uma da melhor época da minha vida. A gente tinha mais responsabilidade, mas com compensação a gente também tinha mais liberdade de fazer as coisas, então eu e o meu grupo a gente sempre saía, etc. Era muito bom. O que mais eu posso falar? A gente tava se preparando pro Enem, então a parada começou a ficar séria. Estudava muito também pra isso, fazia mais simulado. Compensou também, a gente usava mais nas aulas. Tinha uma aula do Rômulo de matemática que a gente só jogava Mario Kart no DS. E via muito anime também na aula. Foi em geral um bom. O José ficava atrás de mim, me enchendo o saco toda hora. Várias fases que eu passei era de segundo ano. Foi bom. Muita gente saiu no terceiro, então foi um último ano para muitas pessoas. Para mim entrar no Marcos Freitas foi um choque, porque eu entrei direto no nono ano, no último ano do primeiro ciclo do fundamental. Do último ciclo, quer dizer, do fundamental. Depois ele entraria o ensino médio. E todo mundo já tinha os seus grupos, já tinha os seus amigos, todo mundo já tinha passado o período inteiro naquela escola e eu estava lá de novo, vendo as pessoas novas, longe dos meus amigos que eu conhecia durante a escola inteira. E foi uma situação bem diferente. A escola em si tinha um apego muito maior do que as outras escolas que eu já tinha estudado pelos alunos. Parecia que era mais família, um bagulho, um negócio mais fechado, mais voltado para o aluno. Eu acho que eu demorei um pouco para fazer amigos. Acho que no começo do ano eu sempre fui um pouco mais na minha, mais quieto, mais reservado. E eu comecei fazendo amigos de pouquinho em pouquinho. Eu acho que o meu primeiro amigo foi o José, um garoto gordinho, muito estranho na época, puxou meu pé, eu quase caí. Depois disso, eu fiz amizade com o Marco, depois com o Pedro, e por aí vai. Eu lembro que quando eu entrei, o Pedro Lucas estava conversando comigo. E ele falou, não, eles estão me zoando porque ainda não chegou o Brian. O Brian é o garoto mais zoado daqui. Quando ele chegar, eles vão parar de me zoar. E eu, caramba, mano, quem é Brian? Onde é que ele tá? E depois de muito tempo eu fui encontrar esse Brian na minha faculdade que eu tava fazendo. Eu, caraca, você é o Brian. Foi muito bom entrar no Marcos Freitas.
Mudou muito a minha vida e foi uma experiência muito boa. O meu período no 9º ano foi surpreendente, porque eu estava novo lá, estava um garoto novo, e era um sistema muito diferente, um sistema muito particular que a escola tinha. Eles dividiam em níveis, os alunos que tinham um nível um pouco mais avançado de inglês para outros níveis. Tinha um sistema que parabenizava os 10 melhores alunos da escola, e isso criava muito ânimo para você se manter estudando, para você manter focado, e eu era muito distraído, muito, bastante, até hoje eu sou. Eu lembro que nos grupos que a gente fazia, a gente sempre ficava os mesmos grupos. E a gente fez vários trabalhos de gravações de apresentações que a gente fez. Alguns deles ficou muito ruim, horrível. Um negócio que você olha e que você tem vergonha de assistir. Eu lembro que em um deles ficou tão ruim que eu cheguei atrasado na escola para perder o primeiro tempo de aula e não assistir o trabalho. E eu nunca vi o trabalho, porque realmente ficou ruim. Teve um outro trabalho também, que eu não lembro muito dele, mas eu sei que também ficou ruim. E foi esse o meu 9º ano. Foi fazendo um trabalho muito ruim, se divertindo bastante, conhecendo gente nova, conhecendo um bairro novo, um bairro melhor, mas que me proporcionou várias coisas. E dentro da escola, no 9º ano, a gente não ficava só preso na escola, porque muita gente morava próximo um do outro. Então a gente costumava sair depois da escola e passar na praia, andar um pouco, conversar, e era muito legal isso. Eu lembro que a nossa formatura, quando a gente se formou, teve um desfile, eu fui de um smoke, gravata borboleta, foi muito bom. Eu não sei dizer muita coisa porque, poxa, eu me sinto um velho agora, porque eu não me lembro de quase nada de lá. Eu acho que a minha memória sente que algumas coisas foram tão vergonhosas que ela decidiu apagar. Mas foi experiências memoráveis, aquelas experiências que você, depois de muito tempo, senta com os amigos e pode conversar, rir, falar, cara, a gente fazia muita besteira, ou cara, a gente fazia muita coisa errada, ou muita coisa certa, ou a gente, mano, muito bom. Foi realmente uma sensação incrível participar daquela escola no 9º ano. Vendo tudo que eu passei no 9º ano e comparando com os dias de hoje, eu vejo que, pessoalmente, eu evoluí muito. Eu não evoluí sozinho. Todo mundo que estava naquela sala, naquele ano, e em outros anos também evoluiu bastante. Eu não cheguei a me formar no Marcos Freitas, eu me formei em outra escola, mas mesmo fora da escola, eu era muito bem recebido. Eu visitava a escola, quando tinha passeio para fora, eles me chamavam para ir junto, mesmo estando fora. E quando eu me formei foi legal. Não foi a mesma coisa que se formar no Marcos Freitas, mas foi uma sensação boa. Depois disso, eu acho que eu comecei a sair direto, fui para a faculdade, comecei a fazer engenharia da computação. Era muita matemática, matéria, eram matérias várias muito legais. Eu sou um pouco culpado de falar, porque eu escolhi realmente engenharia da computação pelos nomes das matérias. Me deram a grade de engenharia da computação, ciência da computação, e eu fui ver, pô, qual é que tem um nome mais interessante? Pô, essa daqui. Aí eu fui naquela lá. E acabei que eu me dei muito mal. Eu não me adaptei muito e descobri o mundo da economia. E, caramba, a economia é muito divertida. Você vê muito gráfico, muito... Nossa, gente, o mercado vai cair, o que todo mundo vai fazer agora? Vamos ficar desempregados. Aí, não, pera, eu sou economista, eu vou resolver tudo isso. E é muito legal fazer a faculdade de economia, bastante dinâmico. Pelo incrível que pareça, mistura tanto ciências humanas quanto ciências exatas e
eu acho que de planos para futuro, depois da faculdade, eu me vejo continuando estudando. Eu acho que eu vejo, sei lá, fazendo arquitetura depois. Alguma coisa assim bem diferente. Porque, não sei, eu acho que se manter sempre no igual é uma coisa meio monótona. E eu acho que isso descrevia muito bem como eu passei todo esse período lá dentro. Porque eles sempre nos incentivavam a mudar, a evoluir, a não se manter no cotidiano, no repetitivo, competir com os próprios alunos para se tornar melhor. E é isso, eu só tenho que agradecer. Bom, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é Miguel, eu estudei com o Pedro no 9º ano e até o 2º ano do ensino médio. Depois ele foi para o Canadá. E ele me chamou para fazer um vídeo para falar um pouco como foi o final do ensino médio, o 3º ano. E, bom, imagino que todos um dia vão passar por isso, ou já passaram. Mas é uma correria, né? Porque você tem aquela pressão de passar por alguma faculdade, fazer Enem, fazer UERJ, fazer qualquer vestibular que você queira. E é claro, tipo, pô, você sente que sua vida toda depende disso. Então, sei lá, muita gente fica com problema, fica meio sequelado. Aí depois desse 3º ano, ou durante. E é bem difícil mesmo. Enfim. Bom, vou falar um pouco como foi o meu 3º ano. E, sei lá, eu sempre gostei muito de fazer prova, de estudar. Então não sou a melhor pessoa para falar como alguém normal fez esse 3º ano. Porque, sei lá, eu acho que as pessoas não gostam de fazer prova. Mas, bom, eu fiz, tipo, sei lá, uns 10 simulados durante o 3º ano, simulado Enem, para treinar todas as estratégias para fazer prova. E também, claro, vou reforçar aqui a importância de vocês estudarem, quem quer fazer vestibular. E, tipo, não é para qualquer um, sabe? Se você chegar lá não treinado, mesmo que você saiba fazer as questões, saiba a matéria, você pode acabar errando ou acabar não tendo tempo para fazer tudo, porque ainda tem redação. Enfim, é difícil, então recomendo que façam simulados para se acostumar com o tempo e sua cabeça, né? Para não ficar tão exaustivo no dia. Além disso, nossa, eu tô falando muito de prova, eu gosto mesmo. Além disso, treinar nesses simulados, isso é importante, façam. Treinar estratégias, tipo, se você prefere fazer matemática primeiro, ciência da natureza depois, ou vice-versa. Tipo, para ver o que você se dá melhor, entende? E, enfim, deixando um pouco as provas de lado, que eu acho que foram a maior parte do meu 3º ano, porque além do vestibular, ainda teve prova da escola para passar de ano, que também é importante. Deixando um pouco a prova de lado, tipo, não deixem a diversão também de lado. Sei lá, toda hora, depois da prova, sei lá, eu ia na praia. Se não tem praia, eu ia ao shopping. É importante também você manter a sua saúde mental, tipo, boa, né? Porque é um ano muito difícil. Porque toda aquela pressão psicológica e tudo mais, não deixe de sair com os amigos, não deixe de ter amigos, né? E é importante ter amigos ao lado enquanto você está passando por uma fase difícil. Ainda mais amigos que também estão passando por essa fase. Então você ajuda eles, eles te ajudam. Além disso, bom, eu não sei como funciona nas outras escolas, mas geralmente, também agora em pandemia não deve ter, mas geralmente existe uma viagem de formatura, né, as pessoas fazem. Foram os professores, é legal para você, sabe, ter contato com um contato mais íntimo com adultos que não sejam da sua família, sabe, bater um papo, enfim. Nessa viagem de formatura que eu fiz, sei lá, foi pra uma região de montanha, tipo, dá pra acalmar muito, tipo, geralmente faz depois dos vestibulares. Pô, a melhor coisa que tem, tipo, pegar uma piscina, churrasco, essas paradas com tipo, seus amigos, sabe? Tipo, agora você meio que se sente de dever cumprido, nossa, passei dessa fase. Enfim,
Falei um pouquinho, né, sobre o que foi para mim o terceiro ano. É claro que para vocês podem ter sido diferentes, porque nem todos estudaram junto comigo. Enfim, espero ter batido aqui minha meta, né, concluído o que o Pedro me pediu para falar. Acho que é mais ou menos isso. E, bom, é isso. Um beijo e até a próxima. Outra abertura de anime. Bom, galerinha, aquela foi a história do pessoal de como eles se formaram. Agora eu vou falar a minha história, do que se passou comigo nos últimos 2 anos. Porém, a história vai ser bem resumidinha, porque se vocês quiserem mais coisas, vão no canal, porque eu vou falar nos vídeos sobre como foram esses meus 2 anos no Canadá. Eu vou basicamente resumir como é que foi a minha história na escola e vou pular logo direto depois para minha graduação. Até porque esse vídeo também já tá longo pra caralho e eu não tô afim de enrolar muito mais essa merda, porque eu acho que ninguém mais vai aguentar ver mais. Até se você viu até agora, por favor, comenta embaixo, vi até o final, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bom, galerinha, minha história começa o seguinte, eu queria muito fazer uma viagem pro Japão quando eu tava no primeiro ano do ensino médio. Mas basicamente eu não falava japonês, então não tinha como eu ir pro Japão. Eu estava aprendendo japonês, comecei a aprender japonês naquela época, mas eu sabia um pouquinho de inglês, porque eu já estudava inglês na escola. Então a melhor opção para mim foi o Canadá. A questão de preço, cultura, eu fiquei muito interessado no Canadá. Foi, né? Fiz o segundo ano na escola até a metade, depois tive que refazer o segundo ano inteiro no Canadá. Foi bem divertido, foda só foi perder meio que 6 meses, aspas. Eu passei o primeiro ano que eu vivi no Canadá numa cidade chamada Corner Brook, uma cidade de 25 mil habitantes, muito pequititinha. Basicamente eu fiz o segundo ano inteiro do segundo médio lá, me formei no segundo ano do ensino médio, e aí depois eu falei, cara, quero um gostinho de quero mais. Mas aquela cidade era muito pequena, fiquei de saco cheio, não tinha tanta coisa pra fazer lá, aí eu escolhi uma outra cidade. A outra cidade que eu escolhi foi Nanaimo. Bom, galerinha, Nanaimo já era bem mais da hora, muito mais divertido, tinha muito mais coisa pra fazer. Eu basicamente escolhi Nanaimo porque, tipo, não era tão frio quanto Corner Brook, era perto de Vancouver, era uma cidade um pouquinho maior, então assim, tinha bem mais entretenimento, lugares pra visitar, apesar de que Corner Brook era bem mais bonito, porque era literalmente no meio do mato, mas assim, nevava demais em Corner Brook, chegava a ser desconfortável. Já em Nanaimo, nevava bem menos. Por exemplo, em um ano que eu fiquei lá, chegou a nevar somente uma vez, tipo assim, ficou uma semana nevando, nevou muito pouco comparado com Corner Brook. Por isso que eu tinha achado melhor Nanaimo. E aí eu fiz o terceiro ano lá, me formei com diploma canadense. E aí, gente, beleza? Tô fazendo esse vídeo que eu queria mandar uma mensagem para todos os meus amigos do Marcos Freitas. Eu passei 8 anos da escola aí com vocês, né, no Marcos Freitas, foram 8 anos estudando com alguns de vocês aí, que tive o prazer de ser amigo de alguns de vocês, e eu sei que esse ano vocês vão se graduar. Vocês estão, o quê? Terceiro ano do ensino médio, vocês vão se graduar esse ano agora, né, final do ano. Eu queria mandar uma mensagem, eu sei que deve ser, provavelmente, a maioria de vocês deve estar meio tenso com algumas coisas, né, como, tipo, passar pra faculdade, ter que passar no Enem, tipo, saber o que você vai fazer da sua vida, o que você vai escolher agora, algumas decisões são muito difíceis, e eu queria estar aí, né, com alguns de vocês, com os meus amigos, queria estar aí com vocês, né, saudade de alguns de vocês, né, porque tem mais de um ano que eu tô fora, que eu tô morando fora aqui, e felizmente não poderia estar aí na graduação com vocês, mas queria desejar tudo de bom para os meus amigos aí, queria desejar boa sorte nesse novo caminho agora, porque agora que a escola tá acabando, é que a vida começa de verdade, né,
Agora a maioria vai entrar para faculdade, outros já vão entrar para emprego direto, outros vão para faculdade e trabalho. Agora que realmente a nossa vida realmente começa, né? Tipo, trabalho profissional. Talvez daqui a alguns anos, alguns já vão se casar, ter filhos. É muito bizarro pensar isso, né? Tipo, eu tava, 8 anos com alguns de vocês, eu vi vocês crescendo, gente. Tipo, isso é muito bizarro. Agora, eu conheci algumas pessoas, tipo, muito pequeno. Agora todo mundo já é o quê? Praticamente adulto. Já vai começar a trabalhar, formar vida. Daqui a uns anos, a maioria de nós já vai morar sozinho. E isso é muito bizarro. Eu queria estar aí próximo de alguns amigos meus, né? Pra, conversar, ver como é que tá, mas uma pena. Eu tô longe, então pelo menos tô gravando esse vídeo aqui. Quero dizer boa sorte, gente. Saudade de algum de vocês e desejo tudo de bom pra vocês nesse caminho que vai se abrir agora, né? Agora que a escola acabou. Valeu, gente. Bom, gente, basicamente aí a gente estava se preparando para poder ir para o palco, para poder receber os diplomas. Um pouco antes da gente, por causa, a gente ficou sentado em umas cadeiras. Aí tava basicamente uma multidão de pessoas, um pouco antes da gente ir pro palco. É muito estranho se formar, cara. É triste e feliz ao mesmo tempo. E eu me formei em outro país, então foi bem estranho. Bom, galera, eu tava brigado com a minha família. Então esses caras fodas foram lá ver a minha graduação como minha família. Agradeço a todos vocês para poderem ter ido lá me ver, cara. Foi muito legal ter alguém. O ruim de se graduar em outro país é quando sua família não tá lá, que realmente faz falta. All right. Pedro Lucas de Carvalho Neves. Thank you. Melanie Dejan. Bom, galera, basicamente essa foi a história da escola pra mim. Antes disso eu não me lembro, eu era muito pequeno. Essa é basicamente a história dos meus últimos 10 anos e como eu me formei. Pra quem fica, minha pica. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui.